Peixe no banco, enquanto David Washington, escalado titular no comando de ataque do Peixe, com Tiquinho Soares no banco, Pedro Martelli. Já futebol da Bandeirantes transmite para você CRB e Santos e CRB. Vai tremer o estádio Ripelé em Maceió. Tem que vencer, tem que convencer, tem que jogar bola o Peixe. Já o início do protocolo oficial em Alagoas. O Santos em campo, CRB também em campo. Timaço da Bandeirantes em campo para a sequência do futebol brasileiro. É Copa do Brasil. Vale vaga nas oitavas de final. Análise do microfone da Bandeirantes. Lendo o que acontece em jogo. Leandro Quesada, boa noite a você, Quesada. Grande Martelli, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Momento muito legal que a gente vai vivenciar já. Principalmente para quem gosta do Neymar, né? O Neymar entrando no segundo tempo, essa é uma previsão que a gente pode fazer, principalmente se as coisas não estiverem tão bem para o Santos contra a equipe do CRB. Zebra hoje, CRB entra com uma responsabilidade diferente, claro que também encarando esse duelo como um duelo histórico, afinal de contas, se passar pelo Santos, terá passado pelo Santos de Pelé e o Santos de Neymar, né? Tem toda uma simbologia aí. Time que conseguiu arrancar um belo empate atuando na Vila Belmiro e que hoje, diante de uma fanática torcida, empurrada por essa torcida, vai tentar buscar esse resultado. E é bom a gente dar uma olhada rápida para aquilo que aconteceu, não é? Grêmio caiu para o CSA, o Fortaleza para o Retrô, o Vitória parou no Náutico, que depois seria eliminado pelo São Paulo, o Sport ficou no meio do caminho, saiu para o Operário de Várzea Grande, a Ponte caiu para o Concórdia, o Curitiba para o Ceilândia e o Juventude para o Maringá. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de enfrentamento de disputa nessa Copa do Brasil, porque é aí que o pequeno, o mais frágil, teoricamente, pode fazer história na competição. Embora o Santos não viva um grande momento, continua sendo o grande Santos. E vale uma grana, né, o PDV? Passou hoje, quanto é que vai no bolso? 3.600.000, mais precisamente 3.638.250 reais. Eu já estaria feliz. Alô, com Santiago. 638 mil. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco pra você, CRB e Santos. CRB e Santos, o Peixe em campo. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG de Esportes. Boa noite a você, fala Guilherme Agrela. Fala Martelli, boa noite pra você e a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Mais cedo o Cruzeiro confirmou a sua vaga, 3-0 diante do Vila Nova, jogando fora de casa, mesmo placar para Internacional e Maracanã. O Inter ganha fora de casa por 3-0, mesmo perdendo 3 pênaltis na partida. O Palmeiras também venceu 3-0 no Allianz Parque e está nas oitavas de final. No mesmo horário de CRB e Santos, tem Bragantino e Criciúma e Capital e Botafogo. Botafogo que venceu o primeiro jogo por 4-0 no Rio de Janeiro, Martelli. Neste momento, os jogadores do Santos, jogadores do Peixe subindo ao gramado deserto do Rei Pelé. Muita gente, mas muita gente mesmo se aproximando de Neymar Júnior. Tirando selfies. Atrás do gol vai começar o protocolo oficial no Rei Pelé. Neymar Júnior atraindo todas as atenções do torcedor de CRB, do torcedor do Santos. Neste momento, jogadores dos 22 em pé subindo ao gramado do Rei Pelé. Começa o protocolo oficial em Maceió, em Alagoas. Vale vaga nas oitavas de final, vale demais pro Peixe. Vale um jogo bom pra torcida santista ligada no microfone da Bandeirantes. Vamos escalar os times. Começando com o CRB, 35 vezes campeão alagoense. Só isso. Busca o avanço às oitavas de final da Copa do Brasil. Na Bandeirantes, Paulo do Vale escala o CRB. Definido e escalado por Eduardo Barroca. É o CRB de Matheus Albino no gol, camisa 12. O Everton 42, Henry 44, Luiz Segovia número 4 e Matheus Ribeiro camisa 2, 22 para Meritão, 8 para GG, 10 Danielzinho, 17 Thiaguinho, 7 Douglas Baggio e a 9 com Breno Herculano. De novo, CRB do Vale. De Albino, Everton, Henry, Luiz Segovia, Matheus Ribeiro, Meritão,
GG, Danielzinho, Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano. E o banco de Eduardo Barroca do Vale. À disposição de Barroca, Vitor, Anderson Jesus, Caliel, William Bahia, Rafinha, Vinícius Nunes, Micael, Fernando Henrique, Gabriel Gazão, Rodriguinho, Darlisson e Daniel Lima. Esta equipe do CRB, esta equipe do Galo da Praia, escalado definido, pronto para o jogo de daqui a pouco. Menos de 2 minutos para a bola rolar no estádio Rei Pelé. De um lado o CRB, do outro lado o Santos. Você em comum conosco aqui no microfone da Bandeirantes, ligado na fibra 90.9, na faixa estendida 86.3, ligados também no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Vamos escalar o Santos. O Peixe nesta noite de retorno de Neymar Júnior, começa o jogo no banco de reservas. 2 vezes campeão mundial, tricampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, 8 vezes campeão brasileiro. Para a Baixada Santista e todo o Brasil, na Bandeirantes vem a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro baiano. Definido e escalado por Kleber Xavier, de Brasão no gol, número 77, 29 Léo Godoy, 14 Lua Pérez, Zé Ivaldo 2, 33 Souza, 8 Rincon, meia dúzia Zé Rafael, Roleiser 32, Barreal 22, 11 Guilherme e 36 David Washington. Repeteco do Peixe. De Brasão, Léo Godoy, Lua Pérez, Zé Ivaldo Souza, Rincon, Zé Rafael, Roleiser, Barreal, Guilherme e David Washington. E o banco de Kleber Xavier do À Vale. disposição do treinador santista João Paulo para o gol. Sherman, Kevson, Basso, Luizão, Ian, Neymar Júnior com a 10, Tassiano, Bom Tempo, Matheus Xavier, Tiquinho e Lucas Meirelles. Vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. O Santos escalado, pronto, definido. Quer jogo, Peixe. Santos e CRB, CRB e Santos, primeiro jogo 1-1. Resultado de início já começa levando a partida às penalidades para ver quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Quero saber, estão ali no centro do gramado, quem apita o jogo? Ramon Abate-Abel de Santa Catarina, auxiliado por Alex dos Santos e Thiago Labis. No VAR, Marco Aurélio Augusto. Leandro Quesada de um lado o CRB, do outro lado o Santos. Passamos das 9h30 da noite. Gostou do Peixe de Neymar Júnior no banco? É o que tem, né, para hoje, para esse início de jogo, com uma arma aí que pode ser o Neymar, dependendo da forma como o Neymar entra em campo e as condições físicas e clínicas do camisa 10 do Peixe. Agora o Santos vem empilhando resultados ruins, vem de derrota no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento e enfrenta um adversário que encara o jogo de hoje como se fosse uma final de Copa do Mundo. Não é um estádio muito grande, né, Martelli? 13 mil pessoas aí, mas estádio abarrotado para ver o Santos de Neymar. Um time do CRB que está 5 jogos invicto e tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, ou seja, pelo menos na parte anímica, né, na parte mental, o CRB entra fortíssimo para tentar buscar esse resultado e fazer história contra a equipe do Santos e seguir na Copa do Brasil. E o Santos vai ter que jogar mais do que ele vem jogando nos últimos jogos, né? E entender que se ele repetir a atuação da Vila Belmiro, quando empatou com o CRB com gols de Roleiser e do Breno Herculano, se ele repetir boa parte daquele jogo, ele vai ter dificuldades hoje para conquistar a classificação no tempo normal. Mas aí tem os pênaltis, né? De repente o Brasão pode brilhar. E se for para os pênaltis, posso garantir para você que o Neymar bate o primeiro pênalti do Santos. O primeiro? É, porque contra a Croácia ele não bateu, né? Não chegou a bater, né? Hoje, pelo menos, ele não chegou a bater. Não dá pro cara ficar fora, hein? Por isso até talvez a utilização dele no segundo tempo, né? Inclusive, Quesada, tem aquele debate, né? Pô, põe um cara nos primeiros 30 ou deixa pros últimos 30? Qual lado você toma? Você sabe que eu fiz essa pergunta pro Tite lá na Copa do Catar, né? Aí ele falou, quando o Neymar ficou aqueles 2 jogos fora, e aí o Tite falou, não, eu entro com o Neymar e vejo até onde ele aguenta, né? Não é o caso de hoje. A tendência hoje, não é que o Neymar, se entrar, entre no segundo tempo, mas acho que não entra já no intervalo, né? Na volta pro segundo tempo. Acho que ele entra lá com o jogo já rolando, uns 15, 20 minutos. Acho que seria muito arriscado colocar o Neymar
para jogar os 45 minutos do segundo tempo. É bom também ter um pouco de inteligência na hora de contar com o camisa 10 do Peixe, até para ele não arrebentar outra vez, porque só faltava ele entrar em campo e novamente sentir algum tipo de contusão, Martelo. Vai começar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0, já está estampado lá, tá prontinho, é Estádio Rei Pelé, tá prontinho também em Maceió, o torcedor do CRB, 9h33 da noite nesse momento, árbitro do jogo, controlando ali, contando os jogadores, 11 do lado do Peixe, 11 do lado também da equipe do CRB, você ligado, curtindo em todos os cantos do Brasil, você ligado no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Santos à direita com meiões e shorts em preto, camisa em branco e preto, camisa em branco e preto, é o segundo uniforme do Santos, à esquerda do CRB com sua meia em branco, detalhes em vermelho, os shorts é vermelho, a camisa em branco também, uma faixa na horizontal em vermelho, na altura do peito, no centro do gramado, já posicionado o árbitro do jogo, prontinho, Ramon abate Abel, 4 minutos de atraso pro início do jogo, acerta o relógio árbitro, à esquerda o CRB, à direita o Santos bate na bola pela primeira vez, Herculano, começa o jogo em Alagoas. Curtindo o futebol da Bandeirantes, trazendo para você jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil em Maceió. Começa o jogo. CRB e Santos 0-0. Quebra para o campo de ataque. O CRB tenta descer pela meia direita. É para Thiaguinho. Thiaguinho sobe para tocar de cabeça. Vem por baixo. Bota para fora Souza em arremesso manual. Lateral marcado para o CRB. Bateu do lado direito. Toma a distância. Vai para a cobrança o Everton. Arremessa a bola um pouquinho mais atrás pela quarta zaga. Domina Henry. Henry para seu companheiro de zaga. Segovia, o capitão do time, domina pelo círculo central do gramado. Tá tomado o estádio Rei Pelé, tá tomado pela torcida do CRB. Pela meia esquerda, Matheus Ribeiro à frente para Thiaguinho, ele recua pela quarta zaga, passa por todo mundo. Na entrada da grande área, Albino vai ser jogando para a equipe do CRB. Comecinho de jogo, nenhum minuto de bola rolando, placar de 0-0. Levantamento para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça Zeivaldo pela meia direita, a bola volta para Danielzinho. Ele tentou erguer de pé à direita, chapou a bola para ninguém. Vai nas mãos de Brasão inteiro, de azul claro no centro do gol para fazer a defesa. 1 minuto jogado deste primeiro tempo, placar de 0-0. Ative efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Está jogando o peixe pela meia esquerda, Souza domina, solta o passe lateralmente para Guilherme. Guilherme pressionado, toma a falta. Vem de trás o toque com um pouquinho mais de força para cima do Guilherme. Tocou o Everton, primeira falta do jogo na esquerda para o Peixe do Vale. O Guilherme que andou sendo ausência do Santos, né? Em alguns jogos por conta de lesão. Também vinha recebendo muitas críticas por parte do torcedor na Vila. Hoje, entre os titulares do Peixe que desce, Bartelli. Santos vem para o campo de ataque, domina pela meia esquerda, tentou, arriscou para bater no gol. David Washington corta a marcação, afasta a marcação do CRB. Volta pelo círculo central, Zeivaldo domina, ele cruza a fronteira, parte para o campo de ataque na meia direita. Tá curtindo uma de meia, busca espaço, se apresenta por dentro o Laser. O Laser pede a bola, volta a jogada Zeivaldo pelo campo de defesa na meia direita. Tirou um tapinha de primeira, Léo Godoy. Volta pela quarta zaga, bola de primeira para Luan Pérez. Luan Pérez de primeira para Rincon. Rincon domina pelo círculo central do gramado, é o capitão do time. Rincon pela meia esquerda de primeira para Luan Pérez. Luan Pérez cruza a fronteira, tenta o lançamento à frente, chapou a bola. Rápido, rasteiro e giro pela meia esquerda, escapou da marcação. Souza abandona a ponta, vem por dentro, ameaçou bater o gol, voltou a jogada um pouquinho mais atrás para Zé Rafael. Por dentro, saiu a triangulação. Boa jogada na entrada, Souza e Zulu. Pega muito embaixo da bola, isola por cima do gol em linha de fundo, tiro de meta pro CRB do Vale. Primeira finalização, né, por parte do Souza, que inclusive há algumas rodadas antes da chegada do Kleber Xavier, o Souza foi escalado pelo Neymar, né, ainda naquele time comandado pelo César Sampaio. Aquela escalação que o Neymar acabou publicando sem querer, ou por querer, a gente não sabe. Ele tinha o Souza na esquerda, ele ainda estava machucado. Então hoje o Souza é titular. Tem a confiança de Neymar Júnior, que está no banco de reservas, não comandando o Santos, né? Ou pelo menos em tese não comandando o Santos, o Neymar Júnior. Libertadores e o Sul-Americano ao vivo com transmissão da ESPN do Disney Plus. Assine já.
3 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando a equipe do CRB, placar de 0-0. Comecinho de jogo, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Dentro da grande área, Albino. Vai ser jogando o goleiro da equipe do CRB. Não tem ninguém, ele se apresenta pela meia esquerda com Segovia. Segovia erga a cabeça, caminha com a bola nos pés. Não sobe a marcação do Peixe em placar de 0-0. O Santos observa o CRB jogando no campo de defesa. Segovia pela meia direita para Henry. Ele busca a jogada pela meia direita. Tinha o Everton. Volta a jogada Henry. Recomeça com o Segovia. Segovia pela meia esquerda. Bom passe à frente para Matheus Ribeiro. Ele cruza a fronteira, soltou lateralmente pela meia esquerda para Thiaguinho. Thiaguinho volta a jogada para Matheus Ribeiro. Recua pelo círculo central do gramado de Segovia. De zagueiro para zagueiro. Segovia pela meia direita para Henry. Henry, o zagueiro, fatiou para o campo de ataque na linha de fundo. É forte demais. Forte demais em linha de fundo. Observa a Brasão. Tiro de meta para o Peixe do Vale. Na primeira tentativa de chegada do CRB, né? Que tem o público apoiando demais. São praticamente aí, se a gente colocar a capacidade do Rei Pelé de 20 mil pessoas, a gente tem casa cheia hoje. Com o detalhe, né, Martelli? Na terça-feira, o CSA eliminou o Grêmio. Então, a gente pode ver 2 times de Alagoas, 2 times de Maceió nas oitavas de final da Copa do Brasil. Basta hoje o CRB eliminar o Santos no Rei Pelé, Martelli. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Quase 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes em FM 90.9 no tradicional de São Paulo. Também para você ligado, Baixada Santista. Cadê o gol? Já quero o gol. Placar de 0-0. Faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Vivaldi Uqueira, Nívia Ferreira, Mazinho, tá ligado conosco, Mariceu. Também chegando por aqui, Cidalu, sempre curtindo, Renato Cruz. Santos, sempre Santos, a mensagem do futebol da Bandeirantes aqui no YouTube. Jogo parado em falta marcada para o Santos bater no campo de defesa na meia direita. Lincoln faz a cobrança, volta pela quarta zaga para Luan Pérez. Ele cruza a fronteira, passadas largas, vai o gigante do Peixe. Luan Pérez pela meia esquerda, rolou a bola para Souza. Souza levou na linha de fundo, levantou a segunda trave, sobe para tocar de cabeça, Meritão. Completa a marcação, volta a bola pela meia direita, tentou brigar por ela, brigou, Léo Godoy pede a falta, Giz não marca, a bola sai pela linha lateral. Marcado manual para o CRB bater no campo de defesa pela meia esquerda. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 6 jogados do primeiro tempo, placar de 0-0. Vem o CRB pro campo de ataque. Na meia esquerda tentava domínio, Tiaquinho gira para cima da marcação, vai firme por baixo, Zé Ivaldo. O que foi, Quesada? Não aconteceu nada no jogo até agora, né? Aconteceu? Mas, 6 minutos, alguém vai falar. Algum corneteiro vai falar. Um outro corneteiro além de mim. Ó, o que eu te falei fora do ar aqui, Quesada. Vou aguardar, tá? Mas eu tenho quase certeza disso que eu te falei. E o torcedor de Santos não vai gostar, mas vamos esperar, viu? Porque vida de comentarista é assim, né, Quesada? Me explica. Não, a gente fala um negócio e acontece 1 minuto depois, tudo é diferente, né? O cara não tá bem, aí o cara vai lá e faz o gol. O goleiro fez uma defesaça, o próximo lance ele toma um frango, entendeu? Tem essas coisas, né? Meio campista, não sabe dar um passe, aí o cara dá um passe de Gerson. O zagueiro na bola aérea tá ruim, não, vai lá e tira a bola do atacante. É assim. Não, é verdade. Placar de 0-0, 6, quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o Santos na meia esquerda. Esse é o futebol da Bandeirantes para você, valendo vaga nas oitavas de final. Copa do Brasil vale demais pro Peixe. Enquanto o círculo central do gramado volta jogado um pouquinho mais atrás, é para Luan Pérez. Luan Pérez para Rincon pela meia direita. Vai embora Roleiser penteia a bola, tenta encarar a marcação. Zé Rafael pela meia direita, pede, trabalhou a bola para Léo Godoy para Roleiser tentou a devolução, vem por baixo para botar para fora a marcação. Manuel marcado para o Santos bater no campo de ataque na ponta direita. Já cobrado, tem pressa o Peixe do Léo Godoy, toma rapa na bola. Na bola, segundo o árbitro, contra golpe armado para o CRB, já desperdiça oportunidade, GG perde a bola. No círculo central retoma o Peixe com Rincon. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Na mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Placar de 0-0 no agregado, 1-1 por enquanto, penalidades máximas em Maceió. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos, lançamento feito pela meia direita, tentou chegar na bola, Barreal briga por ela, pede a falta, o árbitro não marca lateral. Manuel marcado no campo de defesa pela meia esquerda para o CRB bater. Peças para carro, moto ou caminhão, Aracata marca líder em suspensão, pode contar. 8 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Futebol da Bandeirantes mais cedo transmitiu com Ulisses Costa. Que vitória do Palmeiras, hein? 3 para o Palmeiras, 2 de Estevão.
0 para o Ceará. Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras nas oitavas de final também da Libertadores. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Santos, por enquanto, empata em 0-0, jogando fora de casa. Dentro da grande área do Binalbino, sai jogando para a equipe do CRB. Chapa a bola para Henry. Henry quebra para o campo de ataque para ninguém. De zagueiro para zagueiro. No peito, Luan Pérez ajeita, sai jogando para o Peixe. Luan Pérez recolhe pelo campo de defesa da meia esquerda. Volta na entrada da grande área para Brazão. Quase 9 minutos jogados deste primeiro tempo. Brazão, ele ergue a cabeça, chapa para o campo de ataque na meia esquerda. Escobar antes fosse, né, ele era na meia esquerda. Souza, quanto tempo a gente não falava de Escobar? O Neymar tá no banco, escalou Escobar com o Souza quando ele não podia. Sei. Souza é titular da posição na lateral esquerda. Lateral para o CRB bater no campo de defesa pela meia direita. 9, quase 10 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Manuel em campo de ataque, era meio direita para o CRB bater. Toma distância, vai para a cobrança o Everton. O Everton arremessa a bola, se apresenta para fazer o domínio. GG filtrou a marcação, pedalou, balançou. Ele volta para Militão, Militão por dentro para GG. GG tenta o passe à frente, era meio direita, tocou de cabeça. Era para Baggio, Baggio naquele da grande área, sai a triangulação. Insiste Baggio, Baggio na meia direita, escapou da marcação. Rasga Guilherme por baixo. Deu sorte o Peixe, hein? Guilherme rasgou, sobra pela meia esquerda. Escapa da marcação, vai embora Roleiser. Cruza a fronteira, passou do primeiro, lançou o bolão, entrada da grande área, que domínio de David Washington. Mal no domínio, David Washington. A bola volta na entrada da grande área, rincão de primeira pro passe à frente, para ninguém, linha de fundo. Tiro de meta pro CRB, falhou Guilherme aí do Fale. O detalhe é que o Roleiser faz uma baita jogada, né? E aí ele consegue um passe ali a meia altura. E aí no domínio, né? Um domínio para trás, sendo que você pode dar o tapa para frente. Com toda a liberdade, quem sabe, para invadir a grande área, o David Washington acaba desperdiçando ali uma oportunidade a ser criada. O Santos tenta, mas não consegue por enquanto. 10 minutos, 0-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Na central de Beto Rebeca e Caiame Martins, na mesa de som de Rafael Palmeira, você confere. Jogo de volta, terceira fase Copa do Brasil em Maceió. Relógio marca 10 jogados no primeiro tempo. CRB 0, Santos também 0, indo para os pênaltis na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu. Alô, Guilherme Agrela. 15 minutos no estádio Cícero de Souza Marques. Eduardo Sá abre o placar para o Bragantino. Agora 1-1 no agregado contra o Criciúma. Vamos para pênaltis em Bragança. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Placar de 0-0, 11 agora, 11 jogados, primeiro tempo. Falta para o Santos. Falta para o Santos bater na meia esquerda. É o Guilherme na bola. Oportunidade para o Peixe. Baixada Santista querendo o primeiro gol do jogo. Marcação do CRB inteira por cima da linha da grande área. Guilherme na bola pela meia esquerda. Partiu, levantou, segunda trave, desviou no segundo pau. A bola vai pela linha de fundo. E tá marcado escanteio. É o primeiro do jogo. Escanteio pro Santos na ponta direita do Vale. É no tapa enjoado ali do Guilherme, né? Buscando a grande área. O desvio acaba acontecendo por parte do defensor da equipe do CRB, gerando o primeiro escanteio para o Santos no jogo. Cobrou curtinho por ali, Martelli. Cobra curtinho, o Santos domina pela meia direita, cruzamento para o meio da grande área, espirrou, taco do zagueiro pela linha de fundo. Anote aí, hein? O segundo escanteio para o Santos na ponta direita. Aí sim, hein, do Vale. É o Danielzinho, né? Querendo dar uma de zagueiro, não é a dele, né? Nossa, a bola pega na canela do Danielzinho. Que coisa, hein? Escanteio, segundo na sequência para o Peixe. Escanteio para o Santos bater pela ponta direita, toma distância de perna esquerda, me parece ser Barreal na bola. Barreal sai da bola, fica Roleiser. Barreal vai para o meio da grande área, vai Roleiser para a bola de perna esquerda, na ponta direita autorizado, levantou na segunda trave, é para treinar. Aí é para treinar o goleiro firme no alto, tranquilo Albino. Albino já repõe a bola em contragolpe pela meia direita. Desce o CRB na ponta direita, escapa da marcação. Danielzinho tentou lançamento à frente, a bola já está nos pés do goleiro Brazão. Danielzinho bem no jogo, né?
uma espanada no campo de defesa e um lançamento pro Gasparzinho, né? E o jogo? Não, o jogo inteiro assim. O jogo, o Santos troca passes, o CRB na postura de desarmar. Olha o peixe aí. Vem Santos pro campo de ataque, Guilherme abandona a ponta por dentro da meia esquerda pra meia direita pra Rolês, ele limpou, tentou bater o gol em cima da marcação, volta a bola para o Santos, insiste a equipe do Peixe na meia direita, Rincon dominou, chamou pra perna esquerda, busca espaço, gira pela meia esquerda, se apresenta, vem de trás Zé Rafael, volante, solta a jogada pela meia esquerda, se apresenta para o domínio mais uma vez, titular nesta noite Souza volta pelo campo de defesa no círculo central, sem Valdo, sai jogando pro Peixe, ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples, é simples em um instante. Santos inteiro no campo de ataque neste momento, com exceção de Brasão, Peixe inteiro no campo de ataque, Guilherme pela meia esquerda, gira jogada um pouquinho mais à frente para Rincon por dentro, se apresenta para fazer o domínio, David Washington, volta a jogada para Rincon pela meia esquerda, é para o domínio de Luan Pérez, o zagueiro, ele cruza a fronteira, vai curtindo mais de meia, trabalha a bola para Guilherme para Luan Pérez pela meia esquerda para Souza tentou a devolução pro Guilherme, explode na marcação, vai-se embora pela linha lateral, manual pro Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda, tem pressa Souza arremessa a bola nos pés de Luan Pérez por dentro para fazer o domínio, Guilherme, ele gira pela meia direita, se apresentou Rincon tentou passe por dentro, não conseguiu, preferiu pela meia esquerda para Luan Pérez, desce o zagueiro Luan Pérez, naquele da grande área, trabalhou para Souza pela meia esquerda, dá para cruzar, pedalou, balançou, abandona a ponta, vem por dentro Guilherme, levantou, mergulho, zagueiro corta Segovia tira rebote ainda do Peixe, corta a marcação, tira a zaga do CRB, põe para fora. Lateral marcado para a equipe do Santos bater no campo de ataque pela ponta esquerda. Gol de falta, performance, a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. CHG Nakata, pode contar. Placar de 0-0, quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Santos tem lateral pela meia esquerda, Souza faz a cobrança. Arremessava a bola para David Washington, não consegue o domínio, briga Souza com falta, jogo parado. Parado o jogo, falta marcada CRB, campo de defesa na direita. Aliás, campo de ataque do Santos, né? O Santos pode não criar tanto e não tá muito inspirado, mas está completamente no campo de ataque encurralando, ou pelo menos tentando encurralar o CRB. Libertadores e Sul-Americana, ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. Você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, tradicional de São Paulo, para você na Baixada Santista. Futebol da Bandeirantes também para todos os cantos do Brasil. Na faixa estendida 86.3, pegando legal. Neymar Júnior no banco de reservas. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Dona Luciana, grande abraço, tá conosco aqui. Zé Mário, meu parceiro, tá querendo o gol do Peixe em placar de 0-0. Quase 16 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Lateral para o CRB bater no campo de ataque pela meia direita, toma de distância, vai para a cobrança o Everton. Jogo até agora, 16 jogados, a leitura. Leandro Quesada. O Santos sai para o jogo, né? Tem aí um domínio ofensivo da partida, o CRB não ataca a equipe do Santos, faz uma marcação muito forte, tenta desarmar ali, né, as jogadas do Peixe. Um resultado que não é ruim para o time da casa, né? Porque se conseguir cozinhar esse jogo e mandar a decisão para os pênaltis, meio caminho já estará andado para uma possível classificação. Mas assim, jogando em casa, não é? Eu imaginava uma postura um pouco mais ofensiva da equipe do CRB. Não é isso que a gente está vendo até agora. Placar de 0-0, 16, quase 17 minutos jogados deste primeiro tempo. Jogo parado, agora é falta para o CRB. Falta para o Galo da Praia bater na quina da grande área pela meia direita. Danielzinho está na bola, abaixo, foi para o meio da grande área. 2 jogadores do Peixe cobrindo o lado esquerdo de Brasão. Preocupação na área do Santos. Vai para a bola abaixo, de perna esquerda, bateu fechado em cima da marcação. Escanteio marcado, CRB, ponta direita, perigo da área do Peixe. Perigo a batida do GG, né? Porque essa bola, se ela é desviada na direção do gol, fica difícil ali para o Brasão fazer a defesa. Escanteio para a equipe do CRB, GG na bola. GG na bola, bateu, curtiu, rolou a bola nos pés de Danielzinho pela linha de fundo, levantou, primeira trave, subiu a marcação, tirou, veio de pela esquerda, bateu no gol, Brasão soltou, Brasão em 2 tempos, Brasão se agiganta, é falta no goleiro,
Salva o Santos, o Brazão. Duas grandes defesas. Brazão para o gol do CRB. Zéivaldo desaba. Jogo parado, bola na área do Santos. Quase o primeiro gol do CRB do Vale. Eu falava há pouco que o Santos estava tentando encurralar o CRB, mas em uma descida, né? Bola parada por ali e a situação já muda, porque quem assusta de fato pela primeira vez no jogo é o time da casa, com a defesa do Brazão. Um tiro de fora da área de primeira, depois da rebatida por ali. Ele tenta ficar ainda com rebote, fica aquele bololô danado. A arbitragem acaba parando o jogo depois da finalização do Thiaguinho para a primeira defesa de Brazão no jogo. E a torcida do CRB agora empolga, vem junto com o time, vê que é possível vencer o Santos por enquanto 0-0. Bola parada é sempre um perigo, né? Ainda mais o Santos que tem muitas dificuldades nessa bola aérea defensiva. E aí, como disse o Martelli, duas grandes intervenções. A primeira, o rebote, depois ele foi lá e salvou. E o jogador do CRB acerta a mão e o peito do goleiro santista, né? Foi marcado ali o lance. Enfim, o CRB pela primeira vez, depois de quase 20 minutos, chega com perigo, Martelli. Placar de 0-0, chega o CRB, falta cobrada dentro da grande área, fala no microfone da Bandeirantes, Leandro Quesada, a leitura do jogo, 19 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0, Santos. Pênaltis até o momento para definir a classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Jogo parado, vem Santos para o campo de ataque, na meia esquerda, ganha arremesso manual. O Souza reclama também o Guilherme, reclama Zé Rafael. Todo mundo bravo com a arbitragem do jogo até o momento. Quase 20 minutos jogados da primeira etapa. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Chegou atrasado o José Melo, mas está ligado no microfone da Bandeirantes. Lateral para o Santos, bater o campo de ataque pela meia esquerda, toma distância, vai para a cobrança. Souza arremessa a bola nos pés de Zé Rafael. Zé Rafael domina, tenta escapar da marcação. Pedalou, balançou para cima, girou pela ponta esquerda. Demorou demais para soltar, corta a zaga. Por baixo, tira de pela direita o Everton. Volta para Zéivaldo. Zéivaldo toca de cabeça, mas afasta mal, voltou para baixo, cruza a fronteira na ponta direita, abandona a ponta por dentro para Danielzinho na meia esquerda, desarmado, vem por baixo o Godoy, firme também no carrinho, Zé Rafael tira, volta a bola para o CRB, que é da grande área, ponta direita abaixo, levou para a linha de fundo, é para o Everton, cruzou fechado, Brazão, espalmou estranho, o Brazão rasga a zaga do Peixe do Vale. O Brazão, às vezes ele acaba se complicando, né, em lances mais simples, é um baita goleiro que vem salvando o Santos. Olha o Peixe, Martelli. Vem Santos pro campo de ataque, falhou agora o CRB, bola sobrada dentro da grande área para Barreal, saiu na cara do gol, bateu na trave, a bola não entra. Inacreditável gol que perde o Santos. O Barreal saiu na cara do gol, um pouquinho sem ângulo, puxado para a meia direita, uma jogadaça do David Washington. Ele deixa na cara do gol, da esquerda para a direita, a Barreal bate, ela não pega na trave não. Ela pega na proteção do lado esquerdo, mas muito próximo da trave. No patrocinador, a bola não entra, a linha de fundo, escanteio. Escanteio para o Santos bater. Roleiser tem pressa, partiu, levantou, segunda trave, toque de cabeça para o meio da grande área. Rasga a zaga do CRB. Volta pela meia esquerda para Rincon. Rincon domina na linha lateral da grande área, pela meia esquerda, desarmado. Vai ganhar lateral, não, essa bola não sai. Baixo sai jogando pelo campo de defesa com falta. O Quesada perdeu o gol, Barreal, Quesada. É o tipo do jogo, assim, não tem muita facilidade para aparecer ali, não são tantas oportunidades, né? Não pode desperdiçar esse tipo de chance, mas enfim, tudo dentro de um script, né? No último jogo, o Santos também, antes de tomar o gol aí, né, do Yuri, perdeu pelo menos duas grandes chances. Passamos de 21 jogados, quase 22 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. O susto agora o CRB, quase o primeiro gol do Santos. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil, se assim pode confiar. Chegamos à metade da primeira etapa, placar de 0-0. Por enquanto, para você ligado no microfone da Bandeirantes, sem gols, o torcedor do Peixe quer o primeiro, se não
penalidades máximas. Para definição de quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Domina pela meia esquerda, Militão, busca a jogada, o volante volta pela quarta zaga, desce para o CRB, chapa a bola para Henrique, cruza a fronteira pela meia direita, rolou, passe à frente para baixo, pedalou, balançou, busca espaço por dentro, abandona a ponta, vem por dentro, veio na marcação no combate, Zé Rafael, não ganhou, Douglas baixo, tenta o passe por dentro, perde a bola, contra-golpe agora, perdeu Zé Rafael, voltou a jogada à frente, fez a parede, o pivô, Herculano pela meia direita, bom cruzamento para o meio da grande área, sobe para tocar de cabeça a zaga do Peixe. Léo Godoy põe linha de fundo, escanteio o CRB na ponta esquerda. O jogo acaba ficando lá e cá agora, né? O CRB agora há pouco aberto, deu a oportunidade para o Santos e agora na descida, bola desviada e o GG, hein? Não aquele do topete, Martelli. O camisa 8 do CRB tá na bola. GG autorizado para cobrança de escanteio. Escanteio para o CRB bater do lado esquerdo. GG bateu curtinho, é para baixo, levantou para o meio da grande área, sobe na primeira trave e corta a marcação do Santos. Volta pela meia direita, a bola sai em lateral. Manuel para o CRB bater, próxima bandeira de escanteio pela ponta direita. Peças para carro, motor, caminhão, Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar. 23:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, o Everton com a bola em mãos, toma muita distância para o lateral, ele cobra para o meio da grande área, subiu para tocar de cabeça, Luan Pérez tirou nos pés de Guilherme, ele tenta buscar contra-golpe pela meia esquerda, já perdeu a passada, gira por dentro, bom passe, no círculo central do gramado, bolão para Rolenzer, abriu jogada pela ponta direita, liberdade para Barreal naquele da grande área, armou para meia, bateu no gol fraquinho no centro do gol. Tinha várias opções, Barreal. Foi Fominha, bate no centro do gol, nas mãos de Albino do Vale. Bate firme, forte, mas aí no meio do gol, né? Fica fácil pro Albino fazer a defesa, ele já repõe em jogo. E o CRB já está no campo de ataque, Martelli. CRB desce com Douglas baixo pela meia direita, volta jogada um pouquinho mais atrás para Danielzinho. Danielzinho por dentro para Gigi. Ele ergue a cabeça, inverte o lado do campo. Fádio na ponta esquerda para o domínio de Thiaguinho. Passa nas costas dele na canhota, pede a bola, Matheus Ribeiro prefere voltar por dentro, trabalha a equipe do CRB. Volta a jogada Thiaguinho pela quarta zaga para Segovia. Segovia cruza a fronteira, é o zagueiro da equipe do CRB. Já pode pintar Neymar. Já pode pintar Neymar em campo. Neymar Júnior está no banco do Peixe. Desce para o campo de ataque, o CRB na meia esquerda, lançado, Thiaguinho tentou, balançou para a linha de fundo na meia esquerda, tomou um impão, a arbitragem manda seguir. Não marca nada, Thiaguinho briga pela meia esquerda, conseguiu o passe para Ribeiro ameaçou cruzar em cima da marcação, ganha a lateral. Foi valente, agora foi valente o Thiaguinho. Ganha a lateral para o CRB, bateu no campo de ataque pela meia esquerda. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Jogo de volta, terceira fase, Copa do Brasil, Maceió, Alagoas, Rei Pelé, relógio marca 25 do primeiro tempo. CRB 0, Santos também 0, Plantão Esportivo Fala Grela. Lá em Bragança Paulista, 2-0, mais um de pênalti, agora Lucas Barbosa, neste momento, massa bruta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes em F90.9, a faixa estendida 86.3. Junto no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Cadê o gol, Quesada? Pergunta aqui, ó. Cadê o gol? Ó, 1-0, gol de Neymar. Mas nós vamos esperar mais uma hora de jogo aí, quase, o Quesada. Pois é, mas esse é o Santos normal que a gente está vendo, né? Acho que o santista está acostumado já com essas atuações. O Santos tem uma dificuldade muito grande aí para organizar jogo. Espera muito, né, pela figura do Neymar, que hoje está no banco. Provavelmente, se o Neymar entrasse no jogo, ele poderia potencializar o futebol de cada um dos seus companheiros. Mas em linhas gerais é aquilo que a gente já está vendo do Santos, né? No início de Campeonato Brasileiro e com todas as dificuldades em outras competições, né? Como no caso a Copa do Brasil. Não vamos esquecer, né? O Santos empatou com esse adversário jogando em casa no primeiro duelo. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples em um instante. Lembrou bem, Leandro Quesada, placar de 1-1 no primeiro jogo na Vila. Quase o 2-1, hein? Você lembra que teve pênalti pro CRB, né? Pois é. Não fosse o Brasão, era outro contexto esse jogo de hoje. Exato.
27 jogados do primeiro tempo. Desce o Santos pela meia esquerda. Guilherme girou, levou para a linha de fundo, cruzou o rasteiro. Para ninguém, tá nas mãos do goleiro. Alguém tem que fechar ali, hein, do Vale. Ninguém fecha, né, Martelli? Realmente, falta uma qualidade ali, um jogador para, quem sabe, colocar essa bola pro fundo da rede. Um abraço aqui, ó, acompanhando a sua transmissão. Rafa Morientes, Deco Mancha e Wilson Bexiga ligados em você, Pedro Martelli. Rafa Morientes, repórter dos bons, viu, Martelli? Grande Rafa Morientes, Deco, Wilson, valeu a você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Futebol e audiência qualificada no microfone da Bandeirantes em placar de 0-0. Vasconcelos também está conosco. 27 minutos jogados deste primeiro tempo. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Tem gente nervosa aqui, viu? Cida Luz, Nívia Ferreira, calma, tem jogo pela frente, torcedor da Bandeirantes. 28 minutos jogados, desce para o campo de ataque o CRB pela meia direita. O Everton olhou para o meio da grande área, cruzou, afastou a marcação, sobrou Zé Rafael. Ele fatiou, limpou na linha de fundo, gira pela meia direita, rola, bola nos pés. Aí vai ter que acalmar o Barreal. Recomeça o Peixe pelo campo de defesa. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. Kátia Martins também ligada no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. 28:30 jogados deste primeiro tempo. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprati assume para repercutir, placar de 0-0 e pênaltis. Até o momento, segura aí, torcedor do Peixe. Vamos ter penalidades se permanecer em 0-0 ou qualquer empate, mas tem jogo. Tudo que o Peixe precisa é uma vitória no tempo normal. Santos domina pela meia esquerda, cruza a fronteira pela canhota. Luan Pérez tenta o lançamento à frente, perde a bola. Rincon desarmado de um, chega para lá no círculo central, desceu em contragolpe o CRB pela meia esquerda com Danielzinho. Danielzinho pedalou, balançou, enxergou, passando na canhota, nas costas, Matheus Ribeiro, na quina da grande área. Ele volta a jogada para GG. GG tentou o passe à frente, vem por baixo o Zé Invaldo. Zé Invaldo tira, corta a marcação no pé de ferro, ganha o CRB pela meia direita. Agora sim, Rincon. Por baixo, Rincon de perna direita, tira de qualquer jeito, põe pra fora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Neymar Júnior, perguntas do ouvinte da Bandeirantes, calma. Neymar Júnior tá no banco de reservas, expectativa de ser utilizado, entrar no segundo tempo. Neymar. O Neymar nesse jogo aí, ele faz chover, seca, se tiver em condições, abre o sol, dilúvio, ele faz o que ele quiser aí, tá, Quesada? Tem que estar bem fisicamente, né? E quando a gente analisa isso, e eu concordo com você, a gente está falando de um Neymar que vai entrar em campo bem preparado fisicamente para suportar pelo menos um tempo do jogo, né? É o que a gente imagina. Vem pro campo de ataque o CRB, Douglas Baggio lançado pela ponta direita, dominou o peito, ajeitou, levou para a linha de fundo, viu o campo acabar. Viu o campo acabar em linha de fundo, com isso, tiro de meta pro Peixe Brasão bater do Vale. O Douglas Baggio, né? Um jogador que a gente ouve a falar há tanto tempo, né? Interior de São Paulo, Novo Horizontino, outros clubes, e surgiu no Flamengo, né? E aí você vai ver a idade do Douglas Baggio, Martelli, apenas 30 anos. Tá novo, hein? Cabe na ponte, hein? Nossa, mano, 10 e faixa não, porque tem o Elvis, mas ele seria um bom auxiliar do Elvis. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, terceira fase, jogo de volta, Maceió, Rei Pelé. Relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. CRB 0, sem gol, Santos também 0. Alô, dona Luciana, Zé Mário, alô, Plantel Esportivo, fala, Grela. Fala, Martelli, no Mané Garrincha, Rodrigo Goiano, Rodriguinho diminui no agregado para o Capital, agora 4-1 diante do Botafogo. Motopeças de qualidade Nakata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças Nakata. Pode contar. 31 jogados deste. Primeiro tempo, placar de 0-0. Tem jogo parado. Choque de cabeça e preocupa. Leva pior o jogador do Peixe. Não sei se é o Léo Godoy ali, talvez. O lateral direito do Vale. Exatamente, Martelli. Tá por ali, caidão. E aí, jogada que envolve choque de cabeça, né? Necessita uma atenção especial. Ele estava por ali, ele consegue fazer o corte e logo na sequência estava ali por trás o Thiaguinho
que acaba atingindo a cabeça do Léo Godoy. Então, necessitando um atendimento um pouco mais especial por ali, mas acho que não foi nada muito forte não, viu, Martelli? Grande abraço a Carlos Henrique, também curtindo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Robson Pereira, secador ligado aqui. Torcedor do Corinthians está dizendo, vamos CRB 3-0. Que será, né, Quesada? E o jogo, Quesada? Pois é, né? Eu gosto muito do Von Laser, só que tem que aparecer mais na partida, né? Ele até que foi bem no clássico com o Corinthians. Mas tá faltando aquele drible, né? A jogada pela lateral, enfim. O Léo Godoy não ataca com qualidade. O Souza, Souza não é a dele também ser esse lateral aí que ataca, não é? Enfim. Vem Neymar, né? Vem Neymar. Eu acho que é isso. É o que tá todo mundo esperando pro segundo tempo do jogo, né? Segura mais um pouquinho esse resultado aí. E acho que eu vou mudar minha opinião. Acho que eu já voltaria com o Neymar no segundo tempo, tá? Tem condições, será, o Quesada? Então, eu não sei o que você pensa, tá? Eu não sei o que você pensa. O jogo tá parado ainda. O Léo Godoy tá sendo atendido. Eu tenho medo nessa urgência que o Neymar tem 4 jogos, né? De contrato. São isso, 4 jogos. Isso. 4 jogos até terminar o contrato. Esse mais 3 do brasileiro. De colocar o cara, eu tenho a seguinte opinião: 30, 45, 60, 60 de novo. E aí depois vem ali uns 80 minutos. Que ele vai renovar, não vai? Ele vai renovar, não vai, o Quesada? Não sei. Sabe não? Não sei te Ele dizer. tem mercado? Essa é uma pergunta boa, né? Informação que vem da Espanha lá que o Barcelona tinha pensado em levar o Neymar numa situação diferente, num salário diferente e tal, mas diante desse momento em que o Neymar vive, né, afastado dos campos de futebol, não seria possível essa negociação. Respondendo a tua pergunta, é difícil arranjar mercado hoje para o Neymar afastado, né? Sinceramente, eu não sei quem compraria essa ideia. O Quesada, desculpa te interromper, mas nunca entendi essa. Essa eu não entendi. Entrou uma ambulância em campo para fazer propaganda. Pô, mas com a propaganda, né? Será que a gente... Deixa eu ver se eu tenho algum saúde aqui na minha cadeira. Não tem? Então, ambulâncias pró-saúde, porque deve ser a única... O cara deu uma volta no campo, o do Vale. O que aconteceu agora? A ambulância entrou em campo, cara. E o Godoy já de pé. Pois é. Não, assim, é bizarro, né? Bizarro. Parecia até que a ambulância estava entrando... Tomei um susto aqui, falei, aconteceu algo que a gente não viu, né? E você falou o nome do Neymar, apareceu a ambulância, né? Ó, você maldoso. Impressionante. Futebol da Bandeirantes, 34, quase 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Sem ambulância em campo, Léo Godoy tá legal, tá bonito, tá no jogo. De pé, Léo Godoy tá em campo em placar de 0-0. Quase 35 minutos jogados, amarrado este primeiro tempo. Você, torcedor do Peixe, Baixada Santista ligado no microfone da Bandeirantes. Tem que melhorar, só dá pra melhorar. O Santos só dá pra melhorar. O Peixe empatando em 0-0. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, claro, é tudo azul. Tá jogando o CRB pelo campo de defesa, domina o capitão. Segovia pela meia direita para Henrique, pela ponta para o Everton. O Everton rifa para o campo de ataque para Douglas Baixo em posição irregular. Parado o jogo, impedimento marcado, posse de bola para o Santos na meia esquerda do Vale. Vamos lá, Martelli, porque realmente estava à frente ali o jogador do CRB, né? A arbitragem acaba não deixando o lance seguir, marca em campo mesmo, impedimento, o Santos cobra a falta, campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para repercutir. Ricardo Caprotti assumiu, olha o Santos descendo na meia esquerda para meia. Dominou, escapou da marcação, trabalhou David Washington na ponta direita, tentou lançar para Léo Godoy. Uma bike, escapa de perna direita, Danielzinho tira. Afasta de qualquer jeito, respira o CRB. Volta pela quarta zaga no círculo central do gramado, Luan Pérez. Vambora, tem que melhorar o Santos, tem que melhorar. Você ligado na Bandeirantes. Luan Pérez pela meia esquerda para Guilherme, escapou, toma falta. Falta para o Santos bater campo de ataque esquerda do Vale. O Luan Pérez, ele fica ali, né, quase que um apoio, um volante, porque o Santos, de alguma forma, tenta encurralar a equipe do CRB. Falta qualidade e inspiração, mas é o Santos tentando jogar no ataque, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar.
36, quase 37 minutos jogados do primeiro tempo. Torcedor do Santos querendo o primeiro gol. Domina pela meia esquerda no campo de ataque, à frente do banco de reservas do CRB. Guilherme recolheu, soltou por dentro para Zé Rafael, escapou de costas pro gol, volta jogada um pouquinho mais atrás, se apresenta de perna esquerda, um tapinha de bola de Rolizer trabalha mais uma vez, pisa na bola, tenta o lançamento à frente, pediu, escapou, volta pela quarta zaga. Do círculo central se apresenta Zé Invaldo, zagueiro lançou pro campo de ataque, a bola é boa pela ponta esquerda, aqui na da grande área, Guilherme lançou linha de fundo, escapou, Souza levou pra meia, caiu, pede a falta, o juiz não dá. Não precisa cair dentro da grande área, não vai ter pênalti. Vem pro contragolpe mais uma vez a meia esquerda, David Washington ganhou, levou na linha de fundo na meia esquerda, levantou na segunda trave, longe do gol, pega mal na bola o centroavante do Peixe, tiro de meta pro Galo da Praia bater do Vale. O cruzamento acabou saindo ali do jogador do CRB, né? E daí na sequência a finalização do David Washington para fora. O Souza ficou ali reclamando de uma penalidade, eu não vi absolutamente nada, muito menos a arbitragem. O CRB já cobra curtinho o tiro de meta. 0-0 primeiro tempo, reta final lá no Rei Pelé, Martelli. Leitura do jogo, Leandro Quesada na Bandeirantes fala 0 pro CRB, 0 pro Peixe. Tá gostando do jogo, Quesada? Não tô gostando não. Embora o Santos tenha alguns jogadores que eu considere bons jogadores, com qualidade, Rolizer, o Zé Rafael, o Guilherme. Pô, o Guilherme é o artilheiro do time, né? O Zé Invaldo não é o melhor zagueiro do mundo, mas pô, é um zagueiro mediano aí, razoável, né? E o David Washington é um jogador de presença de área, que está recebendo pouco a bola. E o Barreal tem uma certa qualidade. Acho que daria para fazer alguma coisa melhor que o Santos não está conseguindo apresentar, né? Não sei, parece que a boleirada tá meio contaminada pela história do Neymar no banco, sabe como que é? Não, daqui a pouco o cara... Tipo esperando, né? Não precisa falar, vamos empurrar até o Neymar chegar. Vamos cozinhar aqui, porque daqui a pouco o homem entra e aí as coisas podem ser diferentes, né? Agora é o seguinte, eu não sei se o Neymar não vai se arrepender mais cedo ou mais tarde, ou se é que já não tá arrependido, viu? De jogar ao lado de todos esses caras aí. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Léo Godoy rifou. Olha, eu te falei um negócio fora do ar com 3 minutos. Eu vou falar agora para já levantar a bola para o intervalo inteligente. Com todo respeito ao torcedor do Peixe, que a gente fez bonitinha a Série B no passado aqui. Todos os jogos a gente fez aqui do Peixe na Rádio Bandeirantes. O jogo de hoje e o futebol do Santos ultimamente é o mesmo futebol da Série B. Com todo respeito, infelizmente, é o mesmo futebol da CRB do ano passado, não é, o que sabe? É sim. Olha, não sei se até um pouquinho pior, sabia? Em alguns momentos parece ser pior. Teve uma sequência ruim com o Carille, lembra? Aquelas quatro derrotas. Não, e ritmo, né? O andar do jogo igualzinho. Caminhando igualzinho, infelizmente. Inclusive esse é um duelo de Série B, né? Foi um duelo de Série B no ano passado, né? Tem que melhorar, não dá pra piorar a torcida do Peixe. O Santos tá precisando daquela chacoalhada, o Santos tá precisando de Neymar Júnior em campo pra tentar subir o nível, até Guilherme, subir o nível do Santos, a camisa pesada do Peixe. Cadê o futebol? Placar de 0-0, 40 minutos jogados, tem jogo, vem o CRB pro campo de ataque, Baixo dominou a entrada da grande área, perna direita, chamou pra esquerda, bateu longe do gol pela linha de fundo. Só que ele tava sozinho, hein? Ninguém chegou Baixo, bateu por cima do gol, tiro de meta pro Peixe cobrar no campo de defesa do Vale. Fazendo jus ao apelido, né? Batendo por cima o Bádio. Mas o Bádio de verdade jogava muita bola, hein, Martelli? Jogava demais, hein? Faz falta. Jogar aqui ficou marcado aqui positivamente pro brasileiro, mas o Bádio foi dos melhores. No futebol da Bandeirantes, você confere, Ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Terceira fase, jogo de volta à Copa do Brasil, Maceió, Alagoas, quem Pelé, relógio marca 40, agora 41 do primeiro tempo. CRB 0, sem gol, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala Guilherme Agrela. O Barcelona renovou o contrato com o Rafinha até o dia 30 de junho de 2028. Ele que tem 34 gols e deu 25 assistências em 2025.
Curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite de quinta-feira. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória tranquila do Palmeiras. 3 pro Verdão, 0 pro Ceará no agregado, 4-0. Tá legal, tá bonito. Tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. 42 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, CRB 0, Santos também 0. Será que depois do intervalo inteligente com Ricardo Caprotti vai subir a placa? Vai subir a placa com 10 do Peixe, vai subir a placa com Neymar Júnior. Neymar pode voltar para o segundo tempo, só dá para melhorar. Só dá para melhorar, torcedor santista. Baixada Santista ligada, FM 90.9 tradicional de São Paulo. Na faixa estendida, pegando legal em 86.3 no aplicativo da Band, o Band Play. E no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Tinho. Conosco Marzinho, tá ligado a Nívia, Vitória Viana também. Muita gente chegando no microfone da Bandeirantes. Rian não tá feliz com o futebol do Guilherme aqui, Mariceu, Zé, José, muita gente curtindo o microfone da Bandeirantes. Quase 43 minutos jogados deste primeiro tempo em placar de 0-0. CRB desce para o campo de ataque, Herculano tenta o domínio pela meia direita, escora frente à marcação, vem para botar para fora Souza. Manuel marcado no campo de ataque para a equipe do CRB bater. Toma distância, vai para a cobrança, GG deu a bola em mãos para o Everton faz a cobrança de lateral, trabalha de primeiro, tapinho de perna esquerda, recua Meritão para o Everton pela quarta zaga, sai pro jogo o zagueiro Henry de zagueiro para seu companheiro de zaga, Segovia pela meia esquerda, Segovia gira o jogo pela canhota para Matheus Ribeiro um pouquinho mais à frente para Thiaguinho volta a jogada pela quarta zaga, trabalha mais uma vez para Segovia pela meia direita para Henry, ele cruza a fronteira, rola a bola nos pés de Everton pela meia direita, enxergou, Douglas Baixo passou, devolveu na linha de fundo para o Everton, chega na cobertura, Souza pisa na bola, perdeu Souza, perdeu o garoto, ganhou Douglas Baixo na meia esquerda, Rincon na cobertura, adianta, toma falta para o Santos, campo de defesa, meia esquerda do Vale. É o Zé Rafael, né? Tava por ali para sofrer a falta, para dar uma aliviada também, né? Porque o Santos começa agora a ficar encurralado, reta final do primeiro tempo, 0-0, quem sabe Neymar Júnior. Vi pouco movimentação do Neymar ainda no banco de reservas nessa primeira etapa, né? Deve estar se preservando aí, se resguardando para o segundo tempo, viu, Martelli? É um jogo sem nenhuma emoção ofensiva, né? Poucas possibilidades. Chegou uma vez lá com perigo, o Brasão salvou o time. Do lado do Santos, é o que se salva justamente é o Brasão, né? Desses que nenhum santista pode falar nada. Ele faz a parte dele. O duro é que os outros não fazem. Brasão salvando o Peixe, Brasão salvou 2 grandes defesas no início do jogo. E pegou o pênalti no jogo de ida contra a equipe do CRB. Placar de 0-0, 44,5. Daqui a pouco no microfone da Bandeirantes, o intervalo inteligente para repercutir. 0 pro CRB, 0 pro Santos. Ricardo Caprotti no microfone da Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o Santos. Domina no corredor central de sua intermediária. Rincon girou pela meia esquerda, Luan Pérez. Chamando o zagueiro para curtir uma de meia. Luan Pérez pela meia esquerda. Na canhota pisa na bola Souza para Luan Pérez. Ninguém encosta. Aí um zagueiro e lateral fica difícil. Recomeça um pouquinho mais atrás para Roleiser, ele pisa na bola, volta pela quarta zaga do círculo central do gramado. Nos últimos 3 minutos de bola rolando no primeiro tempo, 45, vamos até 48. Zé Valdo levanta para o meio da grande área, toque de perna esquerda, Souza! Nas mãos do goleiro, cai o lateral e pede um pênalti, tá nas mãos, tá legal, tá bonito, nas mãos de Albino do Vale. É aquela bola prensada pelo alto, né? E aí fica fácil pro Albino fazer a defesa por ali, já repor em jogo. 3 minutos, vamos a 48 na primeira etapa, 0-0, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Placar de 0-0, está jogando o CRB pelo campo de defesa, trabalha a Segovia dentro da grande área. Quebra de perna esquerda, Albino tenta o levantamento à frente, vem para tocar de cabeça, um tapinha legal. GG no círculo central do gramado, ele lança para o campo de ataque na velocidade de Thiaguinho no alto, Zé Ivaldo tira. Na cobertura, vem Léo Godoy, recua para Brasão. Guilherme Brasão dentro da grande área, brincou à frente do centroavante, chamou para a perna direita, quebra para o campo de ataque, vem para escorar de cabeça, David Washington corta a marcação da equipe do CRB, volta nos pés de Zé Rafael, trabalhou a boa triangulação no círculo central, campo de ataque, escapou Rincon pela meia esquerda para Guilherme, cadê o Guilherme do Paulistão? Guilherme, entrada da grande área, pedalou, balançou, girou pela direita, bateu longe.
longe do gol. Longe do gol. Mas muito mal na bola, Guilherme, linha de fundo, tiro de meta pro CRB do Vale. É o resumo do primeiro tempo, né? Porque o Santos, quando chega também, pouco inspirado nos pés do Guilherme, buscou o espaço de fora da área, chute sem direção. Por cima, segue tudo igual no placar 0-0. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na Cata. Pode contar. Vai terminar o primeiro tempo, 46, quase 47 minutos. Vamos até 48. Já vem Ricardo Caprotti. Caprotti assume o intervalo inteligente, repercutindo por enquanto. 0 pro CRB, 0 pro Santos. Neymar tem que voltar no intervalo ou espera um pouco? Poxa, eu já disse duas coisas diferentes na nossa transmissão, né? Porque você falou, mas se de repente ele não aguentar, não é melhor colocar 15? Ele tem que ir até os pênaltis, hein, Quesada, se precisar. Então, aí é que tá. Aí você tem que programar para ele aguentar até os pênaltis, né? Vai dar em nada. É um bate-rebate nas mãos do Brasão. Você tem que programar para ele aguentar pelo menos meia hora. Então a pergunta que eu deixo aqui, eu não sei se o PDV pode responder, é difícil responder isso, ninguém sabe, né? Nem o Neymar sabe. Será que ele não aguenta 45 minutos? Tudo bem, será que ele não aguenta meia hora de jogo? A meia hora tem que aguentar, né, Quesada? Senão, se o cara não tem condição de estar meia hora em campo, nem vem pro jogo. Então, é isso, né? Ele nem vem pro jogo, né, Quesada? Agora, tem outro negócio que a gente tem que avaliar, né? Tem um negócio chamado Ancelotti. O Neymar quer jogar na seleção. E tá aí, né, a convocação. Então ele precisa entrar um pouquinho hoje e jogar contra o Vitória, certo? No final de semana. Domingão, isso. Porque aí o Ancelotti vai ver, de repente ele entra hoje e faz o gol. Ele é decisivo contra o Vitória. Se isso acontecer, vocês podem cravar. O Neymar estará na lista do Ancelotti para os jogos das eliminatórias. Ramon abate, Abel ergue o braço, aponta o centro de campo do Rei Pelé. Termina o primeiro tempo do primeiro capítulo desse jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por enquanto 0-0, vamos a pênaltis. O jogo não é bom, mas tem que melhorar, não dá pra piorar. Santos da Bandeirantes, o intervalo inteligente tem dono. Alô, boa noite a você, fala Ricardo Capriotti. Fala Martelli, boa noite a você, a torcida santista, todo mundo que está conosco. Minha gente, calma que tem mais 45 minutos pra glória ou pra tristeza, não é? Então vamos com calma aí, torcedor do Peixe. Brasão, o grande craque do Santos, chama-se Brasão. Esse é o craque do time do Santos. É esse que está decidindo pro Peixe, porque se não fosse ele, o Santos estaria numa situação ainda mais terrível. Mas já o Quesada vai falar sobre isso. Agora eu quero ouvir o Paulo do Vale, porque o estádio Rei Pelé tá lotadinho. E o que é que você tá vendo aí, PDV? Realmente, né? Olha, todos os espaços preenchidos, principalmente pela torcida do CRB. Não foram ver o Neymar, não. Foram ver o Clube de Regatas Brasil, quem sabe avançar, até porque o CSA já passou de fase contra o Grêmio, então quem sabe aí os dois times lá de Maceió nas oitavas de final da Copa do Brasil. E como eu disse, né, Neymar tá no banco de reservas, à disposição de Kleber Xavier pela primeira vez desde que o Kleber assumiu o comando do Santos. Ele pode contar com o Neymar Júnior. Além de Neymar, que veste a 10 do Peixe, João Paulo, Sherman, Kevson, Basso, Luizão, Ian, Tassiano, Bom Tempo, Matheus Xavier, Tiquinho Soares e Luca Meireles. As opções de Kleber Xavier para mexer no Peixe na segunda etapa, por enquanto 0-0, levando a decisão para as penalidades, Capri. Boa, você já volta, PDV. Será que teremos Neymar Júnior no segundo tempo no Santos? Será que ele volta? Será que ele vai ajudar o Santos a se classificar hoje às oitavas da Copa do Brasil? Essa resposta nós vamos ter daqui a pouquinho. Você vai ficar sabendo com a gente aqui na melhor transmissão de, por enquanto, 0 para o CRB, 0 para o Santos. Agora é hora de opinião e atenção, hein? Já depois o Leandro Quesada, Luiz Fabiani vem aí trazendo mais informações, mais novidades sobre o indiciamento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, que aconteceu na noite desta quinta-feira. A Polícia Civil indiciou o presidente do Corinthians e mais dirigentes, no caso vai de Bet. O Luiz Fabiano já está conosco e depois do Quesada vai explicar o que é que está acontecendo no Corinthians. Agora eu quero te ouvir, Lele, eu quero que você me conte aí como foi esse primeiro tempo e por que é que o Santos
não está em vantagem ainda. Conta tudo aí pra gente, Lelê. Eu fiz aqui um comentário, Capri. Boa noite mais uma vez, Capri. Boa noite. Que parece que tá todo mundo em campo, até os jogadores do CRB, sabe? Esperando o Neymar jogar, sabe como é que é? Vamos guardar todo o fôlego pro segundo tempo. O CRB não quer nada com nada, tá jogando em casa, sabe que não pode sair também de forma afoita, porque não tem também esse time pra querer encarar o Santos, embora tenha conquistado um grande resultado contra o Santos lá na Vila Belmiro, um empate, isso não é pouco. Mas assim, na cabeça do time da casa, tentar segurar esse resultado, uma bola parada, né? Teve uma boa chance, inclusive no mesmo lance com duas grandes defesas do goleiro do Santos, tal, né? Que salvou ali, tal, o Brazão. Mas se a gente conseguir um empatezinho no tempo normal e levar isso para os pênaltis, já tá bom também, né? Então é isso, esse é o pensamento, né? Porque não tem time para encarar. E do outro lado, um Santos que também tá ali, né? Sem fazer absolutamente nada. Qual foi o grande lance do Santos ofensivo nesse primeiro tempo, né? Não teve. O Guilherme é uma figura apagada, e olha que o Guilherme é o artilheiro do time. O Roleiser, que fez um bom jogo contra o Corinthians, embora o time tenha perdido, ele se movimentou bastante. O David Washington mal apareceu, né? Uma hora tomou uma decisão errada, em vez de tocar a bola para frente para sair da marcação, ele pegou a bola e tocou para trás. O Zé Rafael é um baita de um jogador, mas ainda está, né, iniciando essa trajetória na equipe do Santos. Rincon apagado, Barreal também apagado. Enfim, não dá para esperar muito do Souza de um lado, que não tem o cacuete do lateral, nem é lateral, está improvisado ali. O Léo Godoy, que vem fazendo partidas na média muito ruins. Então não dá para esperar muito desse Santos, né? Então o que eu imagino é o seguinte, vamos esperar o Neymarzinho, né? Porque quando o Neymar entrar, aí os caras se empolgam. Pode ser a única explicação, né? Agora, se algum santista tá triste, nossa, como o Santos tá jogando mal, é porque não tá vendo os jogos do Santos. Porque hoje o que a gente acabou de ver nesse primeiro tempo é mais do mesmo, né? Um Santos que não consegue funcionar, né? Não consegue criar, não consegue ser perigoso. Ainda contra o Corinthians teve dois lances perigosos ali, um com o Barreal dentro da área, uma cabeçada perigosa do Zé Ivaldo. Hoje nem isso no primeiro tempo, né? Então, para fechar, Capri, porque tem assuntos importantes aí que você já destacou. Se o Neymar entra, ele dá aquela empolgada em todo mundo, no adversário, que vai ficar esperto com o Neymar, e potencializar esse time do Santos, que é bem mediano, não é? Aí, com o Neymarzinho, de repente, os caras podem querer fazer algo a mais. Se é que o Neymar vai entrar e vai ter algum tipo de condição física de agregar esse time do Santos. Aí só entrando pra gente realmente ter essa resposta, Capri. Muito bom, Lelê. Já volto aí com você também, daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, mas agora atenção, hein? No intervalo do jogo Palmeiras e Ceará, ele veio trazendo a informação de que o presidente do Corinthians, mais dois dirigentes e o intermediário do caso Vaidebet, haviam sido indiciados pela Polícia Civil de São Paulo e naquele caso, não é, envolvendo aí a Vaidebet, patrocinadora do Corinthians. E agora no intervalo de Santos 0, CRB 0, o Luiz Fabiani está de volta porque tem mais informações e mais novidades sobre esse indiciamento. Lembrando que segunda-feira o Conselho Deliberativo do clube vai votar o impeachment do presidente Augusto Melo. O que é que tem de novidade, Fabiani? Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Capri. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O caso do indiciamento do presidente Augusto Melo segue gerando novos capítulos na política do Corinthians, envolvendo diretamente os diretores por ele empossados desde o início da gestão ou até mesmo nos últimos dias. Trazendo um panorama geral, a audiência rotativa e quem está se antenando no tema agora, a Polícia Civil confirma os indiciamentos de Augusto Melo, presidente do Corinthians, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Alex Sundé, suposto intermediário da negociação entre o Corinthians e a Vaidebet. Pois bem, com a notícia do inquérito, 6 diretores do Corinthians se reuniram agora no início da noite e debateram os próximos passos da gestão do clube. E esses 6 diretores definiram: se Augusto Melo não renunciar, eles renunciarão. Então, cada vez mais, politicamente, Augusto Melo parece não ter aliados dentro do Corinthians. E o prognóstico, que já era de uma possível derrota nessa votação de segunda-feira do impeachment referente ao caso Vaidebet, torna-se praticamente impossível uma reviravolta de Augusto Melo. Vale destacar
há poucos minutos, ele convocou uma entrevista coletiva para amanhã, 3 horas da tarde, no CT do Dr. Joaquim Grava, acompanhado do seu advogado, Dr. Ricardo Cury. Ambos irão trazer esclarecimentos a respeito desse inquérito, ao qual a Rádio Bandeirantes teve acesso. Mais de 116 páginas que justificam os indícios atribuídos a Augusto Melo nesse caso de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Capri. Ô Fabiane, você tem os nomes desses 6 diretores que ameaçam pedir a sair deixar o clube se o Augusto Melo não renunciar? Olha, entre eles temos alguns fortes aliados ligados à categoria de base, o departamento de marketing, cujo diretor foi nomeado na última semana, o Wanderson Salles está entre eles. Os diretores das categorias de base estão entre eles, o Claudinei Alves. Eu não pude confirmar o nome de todos os 6, mas de alguns deles. Você tem alguns aliados do presidente que não estão. Caso, por exemplo, do Vinícius Cascone, que é diretor jurídico, diretor de negócios jurídicos. Ele não está disposto, ou pelo menos não esteve nessa reunião, anunciando a possibilidade de renunciar ao cargo. Mas alguns polos dele, inclusive dos esportes terrestres, enfim, que mais do que pessoas ativas no Corinthians, Parque São Jorge afora, politicamente são importantes, essas estão dispostas sim a renunciar. Augusto Melo vai se pronunciar amanhã no período da tarde e há sim uma pressão muito forte de aliados dele para que ele renuncie antes mesmo dessa votação no impeachment na segunda-feira. Vamos ver quais serão os próximos passos, lembrando. Quando veio a público, na última sexta-feira, numa entrevista coletiva na Neoquímica Arena, ele anunciou que mesmo indiciado não renunciaria. Mas também o que foi dito naquela entrevista através do seu advogado é que em hipótese alguma ele seria indiciado, e isso já foi refutado pelos documentos enviados pela Polícia Civil. Luiz Fabiane vai continuar acompanhando, apurando aí essa informação importante do Corinthians nessa quinta-feira, porque são dirigentes, e o presidente incluído, indiciados pela Polícia Civil de São Paulo, no caso Vaidebet. Valeu, Fabiane, muito obrigado. Boa sequência de trabalho para você. São 10 horas e 32 minutos, 10h32, o intervalo inteligente Bandeirantes volta em instantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade.
Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. São 10 horas e 36 minutos, 14 de intervalo no Rei Pelé para a CRB 0, Santos também 0. Guilherme Agrela, o placar desta quinta-feira e os jogos da Copa do Brasil. Fala, Agrela, boa noite. Boa noite, Capri. Um abraço para você, todo mundo ligado aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Mais cedo o Cruzeiro confirmou sua classificação. 3-0 diante do Vila Nova fora de casa, 2 gols de Eduardo e outro de Jonathan Jesus. Já o Internacional perdeu 3 pênaltis, Capri, mas mesmo assim venceu 3-0, gols de Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero, o Maracanã, time do Ceará. Palmeiras bateu o Ceará no Allianz Parque por 3-0 também. E resultados de momento, o Bragantino vai batendo o Criciúma 2-0 em Bragança Paulista. Com esse resultado vira o jogo no agregado agora 2-1, está também se classificando. E o Capital no intervalo jogo contra o Botafogo 1-0, mas na ida 4-0 para o Fogão, portanto ainda assim, o time carioca está se classificando. Outros classificados já da rodada, Capri. O Vasco passou pelo Operário, o Atlético Paranaense passou pelo Brusque, o São Paulo bateu o Náutico e o CSA passou por cima do Grêmio em jogo polêmico. Além disso, o Retrô, a Zebra, bateu o Fortaleza nos pênaltis na Arena Castelão e o Fluminense confirmou a vaga fora de casa 4-1 contra o Aparecidense. Além disso, o Bahia 4-0 no Paysandu, Flamengo 4-2 no Botafogo da Paraíba e o Atlético Mineiro passou pelo Maringá 4-0 jogando em casa. Além disso, o Timão bateu por 1-0 o Novo Horizontino, 2-0 no agregado, gol de Yuri Alberto em Itaquera e também está classificado, Capri. Paulo do Vale, os times estão voltando aí para o segundo tempo no gramado do Rei Pelé, PDV. Sim, Capri, o Neymar tá sem colete, tá sem colete neste momento. Aliás, né, a CBF fica pegando no nosso pé lá no campo que não pode tirar selfie para mandar aqui pro Maciel na Rádio Bandeirantes. Os repórteres tirando selfie com o Neymar. É impressionante, sem colete, hein? Sem colete, pisando no gramado, tá com colete na mão. Tá com colete na mão, cumprimenta. Todo um charme ali para saber se o Neymar joga ou não. Mas eu acho que ele vai caminhando pro banco de reservas, viu, Capri? Ele foi só pra fazer charme, não? Só pra gente falar dele aqui, viu, PDV? Só pra ficar falando dele, Ele vai lá agora, senta, põe o colete. Eu acho que ele vai entrar aos 18 minutos do segundo tempo. Bolão da entrada do Neymar. E pra você, ele entra com quantos minutos, Quesada? 15 minutos do segundo tempo, Capri. Pra você, PDV? Ele entra com 8 do segundo. Pra você, Martelli? 15 minutos também, viu, Capri? E pra você, Agrela? 10 minutinhos. Então tá bom, vamos ver quem vai acertar o bolão do Neymar. No apito final a gente conta isso, porque ele está de volta para todo o segundo tempo. É com você. Solta a voz e vem. Vem, Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente da Bandeirantes. Bate na bola, bate na bola, bate na bola, David Washington. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli! Tô curtindo nesta noite de quinta-feira o futebol da Bandeirantes. É jogo de volta à terceira fase, Copa do Brasil, vale vaga nas oitavas sem Neymar. Sem Neymar por enquanto no gramado do Rei Pelé em Maceió, Alagoas. 0 pro CRB, 0 também pro Santos, mais 45 minutos de bola rolando. Não mexeu o CRB, não mexeu o Santos, é isso, do Vale? Exatamente, né? Apesar de todo o charme e mistério do Neymar,
ele fica no banco de reservas, assim como o CRB também não mexe. CRB à direita, Santos à esquerda, Sá jogando a equipe do CRB pela quarta zaga, trabalha a bola. Henry para Segovia, Segovia pela meia esquerda em placar de 0-0, ergue a cabeça, o cartão gira pela canhota para Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro tenta o lançamento à frente, um tapa curtinho, trabalhou a bola, Militão pela canhota, Militão de primeira para Thiaguinho, Thiaguinho para Militão por dentro, uma bola boa para GG, para baixo, arriscou de gol. Laço, essa bola entrando, foi por cima do gol. Ele arriscou para golaço, vinha um golaço do CRB, baixo, bateu no gol, por cima do brasão, linha de fundo, tiro de meta pro Santos bater do Vale. E aí o Guilherme fica cobrando ali o sistema defensivo do Santos, porque deram espaço pro Baggio, né? E ele gosta desse tipo de jogada, desse tipo de lance, um tiro forte de fora da área. Já começa o segundo tempo com o CRB assustando o time do Santos. Placar de 0-0, 2 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando no futebol da Bandeirantes. Você ligado no FM 90.9 na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. No youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Santos desce para o campo de ataque, domina no círculo central do gramado, fez a parede, David Washington pela meia direita, bola para Barreal de perna esquerda, inverte o lado do campo na ponta esquerda para Guilherme, tentou chapéu para cima da marcação, foi tocada, é falta nele. Falta em cima, Guilherme, no campo de ataque pela meia esquerda, é falta para o Santos do Vale. O Guilherme agora há pouco estava ali cobrando o sistema defensivo do Santos, agora na primeira tentativa do Santos de ficar no campo de ataque, toma a trombada justamente do Douglas Baggio. Falta já cobrada pelo Peixe. Ative efeito estrela, acesse o site, abra acesso a conta estrela, mete simples, será um instante. A expectativa em que minuto vai entrar Neymar? Quando é que vai entrar Neymar Júnior? Quando que vai pintar Neymar Júnior no gramado do Rei Pelé? Já é o comecinho do segundo tempo, desce o Santos, entrada da grande área, Zé Rafael abriu jogada pela meia direita, para Barreal, ergueu segunda trave, o toque de cabeça, Guilherme na boca do gol, saiu o goleiro, tirou, deu um soco na bola, Albino bota em escanteio. Seria, não fosse a falta de ataque marcada, a bola para o CRB do Vale. Agora o Santos tenta assustar também, né? Joga em cima, essa bola alçada na grande área por parte do Roleiser, buscando o Guilherme, que tenta o passe, né? Visando a pequena área onde estava o David Washington para finalização, porém bem marcado, né? Com os dois zagueiros ali em cima do atacante do Santos. Libertadores e Sul-Americano ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Leandro Quesada, 3h40, não te perguntei, mas há tempo. Sem alterações dos dois times, independente de Neymar Júnior ou não. Vem Santos para o campo de ataque pela meia esquerda. Guilherme na linha lateral para Souza. Ameaçou cruzar, cruzou em cima da marcação. Ganha escanteio para o Peixe. Escanteio pro Santos bater, lado esquerdo, mais uma pro Peixe do Vale. Depois do susto, agora o Santos no ataque, né? Nos últimos 3 minutos, tentando criar uma boa oportunidade na tentativa de cruzamento de novo. Agora é o Guilherme quem cobra o escanteio pro Peixe. Escanteio pro Santos bater pela ponta esquerda, você ligado no microfone da Bandeirantes, quem sabe o primeiro gol. Torcedor do Santos querendo a primeira bola na rede, vai pra bola Guilherme. 4 minutos e 30 segundos jogados do segundo tempo. Cadê o gol do Peixe? Jogadores pro meio da grande área. Tá na bola Guilherme, autorizado. Guilherme pra cobrança de escanteio. Pode ser o primeiro gol do jogo. O Santos não quer penalidades. Guilherme bateu na primeira trave. Tem desvio pra segunda, dominou, pisou na bola. Levantamento, Roleiser na segunda trave. Sobe pra tocar de cabeça a zaga. Vai no limite, quarta marcação do CRB. Danielzinho na entrada da grande área, tentou buscar contra-golpe, soltou para a meia esquerda para Thiaguinho. Thiaguinho leva caprichosamente pela meia esquerda, pressionado pela marcação, escapou, acalmou. Volta o jogo, recomeça pela quarta zaga. Aos 5 jogados deste segundo tempo. E aí, Quesada, independente Neymar entrar ou não, era para mexer? Eu teria voltado com o Neymar, né? Para dar uma empolgada no time aí. Agora, o jogo voltou mais disputado em relação ao primeiro tempo, né? Teve um chute do Baggio, perigoso. O Santos chegou 2 vezes aí nessa cobrança de escanteio. Vamos ver se os dois times se soltam mais nessa segunda etapa aí, Martelo.
CRB vem para o campo de ataque pela meia esquerda, pisar a bola, GG, tentou lançamento pela quina da grande área, pela meia esquerda para Tiaguinho, voltou a jogada, cruzamento na entrada da grande área para Douglas Baggio, corta a marcação, volta a jogada um pouquinho mais atrás, se apresenta Militão perde a bola, tenta o lançamento à frente pela meia direita para o Everton na quina da grande área para Baggio volta pelo corredor central de sua intermediária para Militão pela meia esquerda, se apresentou, do Biru escapou da marcação, tentou o lançamento, Tiaguinho na quina da grande área, pela canhota para Matheus Ribeiro, volta para Tiaguinho abandona a ponta, vem por dentro, corta Rincon, completa Léo Godoy afasta mal Léo Godoy, a bola para o CRB no campo de defesa, descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre! Vem pro campo de ataque o CRB dominando no comecinho deste segundo tempo. Cadê o torcedor do Peixe? Torcida do Santos ligada no microfone da Bandeirantes, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. José Melo, Felipe Carreira, conosco Edéio, Jocélio, Dandara, Matos Filho. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes na Fibra 90.9. Pegando legal para todos os cantos do Brasil, também na faixa estendida 86.3. Sai jogando o CRB pelo campo de defesa. Segovia, o capitão, gira a jogada pela meia esquerda, se apresenta Tiaguinho, tá tentando armar a equipe, é Danielzinho é quem domina, Danielzinho pela meia esquerda, pela meia direita no campo de retaguarda para Henry cruza a fronteira inteiro no campo de ataque, é o CRB, vai-se embora, hein? Henry pela meia direita para o Everton para Baggio, volta a jogada para o Everton, estica a perna, põe para fora, Guilherme põe em manual, lateral para o CRB bater no campo de ataque pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Cadê o banco do Santos, além de Neymar? Quem é que está à disposição de Kleber Xavier do Vale? Vamos lá, Martelli, ó, Sherman, Kevson, Basso, Luizão, Ian, Neymar, Tassiano, Bom Tempo, Matheus Xavier, Tiquinho e Luca Meirelles, os jogadores de linha. Quando o CRB troca passes do campo de defesa, o banco do CRB. Alguém que nós conhecemos aí, do Vale? Olha, que você conhece, você que é um cara mais gourmet, ninguém, Martelli. E que nós não conhecemos, do Vale? Aí tem bastante, hein? Ó, Vitor, Anderson Jesus, Caliel, William Bahia, Rafinha, Vinícius Nunes, Micael, Fernando Henrique, Gabriel Gazão, Rodriguinho, Darlisson e Daniel Lima. Quem é que tá valendo nesse banco do Peixe aí, ô Neymar? Pensada? Neymar, na lata eu respondo você. Só. Tem mais ninguém aí, não? O Bom Tempo, eu acho um jogador que tem qualidade, tem que ser lapidado. Só, né, gente? Tiquinho, mas o Tiquinho também tá numa fase, hein, gente? Tiquinho. Esse Tiquinho é aquele que era do Botafogo? Claro que é, tô prosseando. É aquele que era do Botafogo, não? Ou é fake? É um tiquinho daquele jogador. É o tiquinho daquele jogador. Boa. Mas ainda assim é titular do Santos, hein? Não hoje, né? Mas não é titular do Santos. Digo assim, é titular no geral, né? Sim. Placar de 0-0, CRB 0, Santos também 0, 8h30 minutos jogados, 8h30 jogados do segundo tempo. Cadê o gol, torcedor do Santos? Tudo que o Santos precisa é de um gol. Penalidade máxima nesse momento, hein, Peixe? Nada disso, Neymar Júnior tá no banco de reservas. Santos desce para o campo de ataque em placar de 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, ser Sil. Pode confiar. Santos vem para o campo de ataque, domina pela esquerda, pisa na bola, Luan Pérez um pouquinho à frente. É para o domínio de Souza girou, balançou frente à marcação, perdeu a bola. Douglas Baggio ganhou, foi puxado pelo Souza, é para cartão. É para cartão pro lateral. Baggio cruza a fronteira. E assim bora em contra-golpe do Vale. Primeiro cartão do jogo, Martelli, pro Souza, lateral esquerdo do Santos, camisa 33. O Souza também não tá legal, hein, Quesada? Te falar uma coisa, hein? Não, tá jogando nada. Quase ninguém se salva hoje no time do Santos. Só o Brasão, gente. Tá? A atuação do Santos é muito abaixo da crítica. Tá louco. 0-0, permanece o placar do gramado do Rei Pelé. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. Cadê o Peixe? Cadê o Santos melhorando no gramado? Cadê o Santos melhorando em campo? Você curtindo no microfone da Bandeirantes. 0-0, placar do jogo, 9h30 jogados deste segundo tempo. Tenta descer para o campo de ataque. O Santos corta a marcação. Militão volta a jogada dentro da grande área. É para Albino. Albino chapa a bola na meia lua de sua grande área. Tranquilamente sai para o passe o Henry. O zagueiro tem liberdade. Henry para Segovia. Segovia pela meia esquerda no campo de defesa. Quase 10 minutos jogados deste segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes que mais cedo teve. Ulisses Costa transmitindo 3 para o Palmeiras, 0 para o Ceará. Tá nas oitavas o Verdão. No microfone da Bandeirantes, no toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Terceira fase, jogo de volta da Copa do Brasil. Atenção, lá vem o CRB, dominou pela esquerda, Militão bateu no gol, Brasil! No gol! Espalma
bola, Brasão! No ângulo superior esquerdo, uma pancada, uma bomba do Meritão, e é no ângulo de mão trocada. Com a ponta da luva, Brasão espalma, põe escanteio pro CRB do Vale. O que seria do Santos atual sem Gabriel Brasão? Escanteio CRB. Escanteio pro CRB, bater pela meia direita, levantamento, toque, passa direito do gol. Girando pra você, é isso, é a Copa do Brasil, terceira fase. Rei Pelé, Alagoas, Maceió, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. CRB 0, Santos também 0. Plantão esportivo é seu, alô Agrela. Mais um de Lucas Barbosa, Martelli. Amplia para o Bragantino, agora 3-0 diante do Criciúma no Cícero de Souza Marques. Peças para carro, moto, caminhão, Aracata. A marca líder em suspensão, pode contar. 11 jogados, segundo tempo, cadê Neymar? Os minutos seguintes são determinantes, hein? Cadê Neymar? O Capri fez o bolão aí. Quem acerta a minutagem que o Neymar entra. Você falou quanto, PDV? 8 já não entrou. Vem pro campo de ataque na meia esquerda. Dominou, escapou. Thiago bateu no gol. Brasão dá um soco na bola na primeira trave. Volta a bola para David Washington. Washington parte pro campo de ataque para a meia esquerda. Escapa da marcação, perde a bola. Falta pro Peixe bater no campo de defesa na meia esquerda do Vale. Tá ali, ó, aquecendo ainda o Neymar, viu? Não dá, por enquanto, sinalização que vai entrar, pelo menos, nos próximos minutos. Placar de 0-0, ó, você tem 3 minutos aí você pra acertarmos, viu, Quesada? A gente tá falou... aquecendo ali, hein? A gente falou 15, né? O Capri falou 18. O Agrela falou quanto? 10. A Agrela também já ficou, né? Já foi pro saco. Temos do 5-3. 12 jogados. Acho que ninguém vai acertar. 12 jogados deste segundo tempo. Está jogando o Santos pelo campo de defesa. Trabalha a jogada Luan Pérez. Luan Pérez pela canhota. Se apresenta, faz o domínio que começa Zé Rafael. Zé Rafael para Luan Pérez. Luan Pérez pelo campo de defesa em placar de 0-0. 12:30 jogados deste segundo tempo. E vai mexendo, Vale. Tassiano. Ah, não é ele. Tassiano já pinta no gramado. Tassiano já pinta no gramado do Rei Pelé. Expectativa. E aí, decepção do torcedor do Santos, que o Neymar não vem. Nada contra Tassiano, que tá em campo. E vai sair o Barreal, 22 para a entrada do Tassiano. 16 é a primeira do Peixe, o Neymar segue aquecendo. E aí, Leandro Quesada, Tassiano 16 em campo, Barreal fora, o jogo do Barreal. Agora para colocar o Neymar, ele não pode mexer com o Rincon nem com o Zé Rafael, certo? Ele vai ter que mexer ou com o David Washington ou com o Guilherme ou o Roleiser. Eu não mexeria nem com o Guilherme nem com o Roleiser. Eu tiraria o David Washington, que é uma figura apagadíssima até aqui. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, o placar de 0-0. Teremos penalidades máximas em Maceió, Alagoas. Alagoas, por enquanto, vai receber penalidades máximas. É um jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Baixada Santista, sempre peso ligado no microfone da Bandeirantes, querendo gol. Não serve o 0-0. Que é no primeiro gol do jogo. Torcedor do Peixe ligado, curtindo a Baixada Santista na Bandeirantes. Cadê o gol? Santos domina pelo campo de defesa no círculo central. Dá o tapinha na bola, Rincon. Rincon por dentro se apresenta para fazer o tapa. Roleiser volta a jogada para Guilherme. Guilherme pela meia esquerda para Souza, isolado. Souza volta o jogo. Recomeça o Peixe no campo de defesa com Luan Pérez. Luan Pérez à frente para Rincon. Rincon pela meia direita domina no círculo central do gramado. Vai-se embora o capitão. Trabalha a bola para Zé Rafael. Zé Rafael volta a jogada um pouquinho mais atrás para Rincon. Rincon para Tassiano. Tassiano pela meia direita. Rola a bola nos pés de Léo Godoy. Léo Godoy voltou a jogada. Trabalhou para Rincon. Rincon, capitão, como se fosse o meia pela meia direita. Recua pelo círculo central. É Zé Ivaldo. Zé Ivaldo cruza a fronteira. Gira para seu companheiro de zaga na meia esquerda. Tudo isso no campo de ataque. Vem o Peixe. Luan Pérez pela meia esquerda para Guilherme. É um jogo parado. Ninguém se movimenta. É o jogo andando. CRB marca andando. Santos por dentro escapou. Zé Rafael volta pela quarta zaga. Isso é um jogo de Série B, infelizmente. É o mesmo futebol. É o mesmo futebol do ano passado do Santos, infelizmente. Ressalto, infelizmente, para o Peixe. Santos vem para o campo de ataque pela meia esquerda. Alguém precisa entrar, Neymar precisa entrar. Tem que acelerar o Santos. Trabalha a bola, Roleiser por dentro para Rincon. Rincon pela meia direita. Domina Rincon, capitão do Santos. Vaias do torcedor do CRB. Tentou acelerar o passe à frente. Passou da bola. Passa da bola, Zé Rafael. Vem para o contragolpe a equipe do CRB na ponta direita, cruza a fronteira. Douglas Baggio acelerou. Baggio vai para cima da marcação, passou nas costas da meia direita. O Everton pediu, levou para a linha de fundo, ergueu a cabeça, cruzou na segunda trave. Brasão dá o soco na bola. Transição do CRB em velocidade. Brasão afasta Tassiano, na sequência sofre a falta na direita. Bola para o Peixe, falta para o Santos bater no campo de retaguarda do Vale. Eu fiquei até com a impressão que o soco do Brasão na bola
foi para tentar armar o Santos rapidamente, que ele poderia até sair e ficar com ela na segurança, mas do soco ele tentou já armar o Tassiano, que sofreu a falta. O Santos tem a bola. Erramos, hein, Quesada? Vai entrar o Neymar com 15. Sobrou só o Vai chefe. dar 16. Só o Capriotti vai ter chance aí. Que chutou 18. Nada de Neymar. Nada de Neymar em campo. Nada de Neymar Júnior em campo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. E a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vem CRB para o campo de ataque. Baixo, lançou a entrada da grande área. Bola perculando. Vem por baixo, a marcação tira. Corta a zaga do Santos. Pela meia esquerda, tentou escapar mais uma vez na canhota. Perdeu a bola, Souza. Rebote, volta é do CRB. CRB trabalha, troca passes na meia direita. Triangulação, sai. Douglas Baggio muda na ponta. Vem por dentro, rolou para Militão. Militão para Baggio. Baggio pela meia esquerda. Encosta o lateral esquerdo na canhota. Matheus Ribeiro. Tá pressionado. Thiaguinho, entrada da grande área. Recebeu o Thiaguinho, escapou de costas pro gol. No campo de ataque. Vai o zagueiro Segovia, o capitão. Segovia rola, bola curtinho. Entrega para Danielzinho. Danielzinho pela meia esquerda. Cadê a marcação do Santos? 16, quase 17. Danielzinho lançou na linha de fundo. Bola para Matheus Ribeiro. Tentou a fita. Ganha escanteio. É mais um escanteio. CRB, ponta esquerda. Bola pro Galo do Vale. Na marcação do Léo Godoy por ali, né? Que tava na cola para não deixar cruzar. O CRB tenta assustar na bola parada. Até porque qualquer resultado de vitória para o CRB da classificação para o time de Alagoas. Vem o camisa 10, Danielzinho na bola. Escanteio para a equipe do CRB bater na meia esquerda, 17 minutos. Cadê Neymar? Cadê Neymar? É escanteio para o CRB. O futebol da Bandeirantes transmitindo Vale Vaga nas oitavas. Danielzinho levantou na segunda trave, subiu a marcação, tirou, voltou na entrada da grande área. Thiaguinho recua. Sem medo algum, ele recua no campo de defesa na intermediária, como se fosse um líbero. Sai jogando Albino no campo de retaguarda para o CRB. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 17h30. 17h30 jogados deste primeiro tempo, deste segunda etapa complementar. Cadê Neymar? Um cara passou correndo ali no banco. Será que é Neymar Júnior? Pode pintar Neymar na equipe do Peixe. Só ele para dar jeito. Vai dar 18, hein, Capri? Vai dar 18, hein, Capri? Se o Neymar entrar, tu vai acertar, hein, Capri? Vem pro campo de ataque na meia esquerda, escapa da marcação mais uma vez, o lateral na canhota. Trabalha a bola, Matheus Ribeiro tentou passe à frente, corta a marcação, o laser põe pra fora. Manuel marcado no campo de ataque para o CRB bater pela meia esquerda. Lateral já cobrado, Matheus Ribeiro tem pressa. Arremessa a bola à frente, Herculano pela meia esquerda para Thiaguinho. Thiaguinho escapou da marcação, soltou na entrada da grande área. É para Militão. Militão tentou a abertura de bola para baixo, passa. Passe é forte demais, está no campo de defesa. Souza na retaguarda, domina pela meia esquerda. Ative efeito Estrela, acesse o site. Abra já sua conta Estrela, aberta simples em um instante. Ó, se ele não entrar em 30 segundos aí, que até terminar o minuto 18, o Quesada, aí não vai ganhar, hein? Aí não vai ganhar o Capri. Mas tem dois ali aquecendo. Cadê o Neymar, cara? Porque foi isso que a gente estava falando, né? Eu lembro do primeiro tempo. Pô, você não tem condição de jogar meia hora, é meio aquela fumaça, né? Deixa o cara ali, talvez ele vai jogar 10 minutos no fim do jogo, vai bater pênalti, ô Quesada, é isso? É uma lá Kings League. O presidente do time na Kings League bate o pênalti, né? Literalmente bate o pênalti. Ele é meio presidente aí do Santos também, o Neymar, né? Olha o Santos. Vem Santos pro campo de ataque, Rulizer escapou por dentro, abriu jogada boa, ponta direita para Tassiano, levantou segunda trave, Tassiano longe, mal demais, Tassiano, linha de fundo, cruzamento errado, o CRB ainda deu uma boa, um bom presente, botou em escanteio, linha de fundo, Meritão, Neymar. Escanteio pro Santos bater na meia esquerda. Ninguém acertou, ele vai entrar com 19h30 do Vale. É porque a bola só saiu agora, senão o Capriotti acho que cravava, hein? O Capri ia cravar, hein? Pois é. Dá vitória para Ricardo Capriotti, até porque ele assina o cheque. Pode ser, ô Quesada? Campeoníssimo, nota 10 pro nosso chefe. Vitória de Ricardo Capriotti, concorda, PDV? Se espirrar, saúde. Se espirrar, a gente tem a vacina, hein? Isso. Ele vai entrar depois do escanteio, é isso, do Vale? Isso, vamos aguardar o escanteio pro Santos. O Guilherme tá na bola. E o escanteio pro Santos bater pela meia esquerda, quase 20 minutos jogados do segundo tempo, placar de 0-0, Guilherme na bola, autorizado, levantou na segunda trave, a bola fez uma curva, deu um soco na bola, cortou, Albino, põe em lateral, Manuel pro Santos bater no campo de ataque pela meia direita, no toque da Bandeirantes, depois, porque vem aí, vai ter mudança no Santos, vai entrar depois de quanto tempo? Falta muito, hein? Falta muito. Sei não, 25, mas tá em campo, ele vem, Paulo do Vale. 36 dias depois, sai Rolaser 32,
entra Neymar Júnior com a camisa 10. Abandonou o visual da Kings League, voltou para o visual normal. O Santos também mexe, saindo Zé Rafael meia dúzia, entrando Gabriel Bontempo 49. No CRB tem o 28 e o 18. 28 o Mikael e o 18 o Rafinha. Saindo o 17 Thiaguinho para a entrada do 18 Rafinha. Portanto, a alteração no CRB. E o Mikael preparado para entrar com a camisa de número 20. Vai sair o camisa 9, o Herculano. Breno Herculano para a entrada do Mikael, número 28. Mikael, Rafinha do lado do CRB, do lado do Peixe. Neymar e Bontempo. Quesada. O Bontempo vai ajudar na marcação ali, o Rincon, né? Para deixar o Neymar um pouco mais livre aí para organizar esse jogo. Eu não teria tirado o Roleiser, tá? Mas enfim, foi a escolha aí do Kleber, né? Tirando o Roleiser. Acho que o Roleiser deveria seguir, mas o Neymar tá em campo, né? Momento mais esperado do jogo. Neymar Júnior em campo. Neymar Júnior tá em campo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Neymar no primeiro toque de bola na meia esquerda. Domina Neymar, 3 dedos da bola de frente. Lançou Souza na cara do gol, bateu, defendeu. Albino põe escanteio. Primeiro toque na bola, Neymar, 3 dedos, deixa Souza na cara do gol. Se agiganta Albino. Escanteio pro Santos bater do Vale. Tava todo mundo esperando o Neymar, ó. Que metida de bola. Escanteio já cobrado. Bateu curtinho, Neymar domina na queira da grande área pela esquerda, trabalha a bola, Neymar. Levantou na segunda trave, a bola envolveu o toque pro gol. Espalma Albino. Neymar coloca Tassiano na cara do gol. Com a mão, a bola de Neymar. Tassiano, espetacular a defesa do Albino. Parou, espalmou na meia esquerda do gol do Vale. As duas melhores chances do Santos no jogo, com 2 minutos de Neymar Júnior em campo. Escanteio e é Neymar quem cobra. Neymar na bola pela meia direita, escanteio pro Santos, bateu, levantou, segunda trave na cabeça do Zé Ivaldo. Testou pro gol em cima da linha, salva a zaga do CRB. Neymar Júnior, 3 toques na bola, 3 chances do gol. Quase que o Santos abre o placar do Vale. Isso explica muita coisa, né? Neymar Júnior com 2 minutos muda o panorama. O CRB pode até assustar de novo, mas nos últimos 3 minutos só deu Santos com Neymar em campo. Olha, mal fisicamente, ainda se recuperando de contusão, tudo que você pode imaginar, jogando pôquer, Kings League, o que você pode imaginar? Carnaval, desantenado de tudo, 9 filhos, trancinha. Cara, esse cara é um monstro de jogador. Em um minuto, ele botou fogo no jogo, cara. Ele entrou encapetado. O Santos teve chance de fazer 3 gols ali, cara. Ele entrou embaçado, tá, Quesada? Nesse ritmo aqui não dá, viu? É demais. Nesse ritmo aqui não dá, viu? Vamos devagar, Neymar. Pro torcedor do Peixe, Neymar Júnior tá em campo. Pode mudar demais e já tá mudando o jogo. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, mete simples em um instante. Placar de 0-0 pra você ligado no microfone da Bandeirantes, está jogando o Santos. Trabalha a bola Zé Ivaldo no círculo central do gramado para Rincon. Rincon pela meia esquerda, mete a bola nos pés de Luan Pérez pisa na bola, volta, jogada para Rincon. Rincon no campo de defesa para você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. Cadê o gol do Peixe? Cadê o gol do Santos? Neymar Júnior tá em campo, trabalha a bola pela meia esquerda, escapa da marcação, Souza, Neymar agora tá bem marcado, Souza escapou pela meia esquerda, soltou para Guilherme, escapa da marcação, sofre a falta. Falta pro Santos, ponta esquerda, falta pro Peixe, derrubado o Guilherme do Vale. E agora qualquer bola é bola pro Neymar, né? Já mostrou a que veio, o Santos tá ali rondando a grande área e o próprio Neymar já cobra rapidinho. Cobra o curtinho, Neymar para Rincon, volta a jogada para Neymar cadenciando o jogo, girou pela meia esquerda para Souza por dentro para Guilherme na queira da grande área, arriscou, bateu no gol, vai pitar o gol, assiste, palma, Albino! 3 grandes defesas de Albino, um chutaço do Guilherme, buscava o ângulo esquerdo. Albino, mais uma grande defesa, mão trocada, escanteio pro Santos na direita do Vale. É a 4ª oportunidade do Santos em 5 minutos, né? Muda completamente o panorama, inclusive com chuva agora em Maceió, Neymar cobra o escanteio. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. 25 jogados, 0-0, escanteio pro Neymar, bater na ponta direita, ele bateu com curva por cima do gol. Na rede de cima, no teto ali do gol, tiro de meta pro CRB. E tentando aquele efeitinho pra
fazer o gol olímpico, mas a bola saiu antes, né, Martelli? Torcer é bom pra você ligado no microfone da Bandeirantes. Para. E muda o Santos com Neymar. Em campo. 25 jogados, desce o Peixe, quebra pro campo de ataque. Zenvaldo na meio direita pra Tassiano. Tassiano escapou da marcação, tem um pouquinho mais atrás. Rincon trabalhou, ergueu a cabeça. Bom tempo antes dele. Bom tempo pela meio direita pra Léo Godoy. Tassiano pediu. Godoy cruzou a entrada da grande área pra David Washington. Corta a marcação. Rasga a zaga da equipe do CRB. Tira de qualquer jeito o capitão Segovia. De perna esquerda ele quebra pro campo de ataque, vem pro domínio de Mikael pressionado, sofre a falta. Jogo parado, falta pro CRB bater no campo de defesa, tá reclamando, pedindo um cartão, é isso, Duvani? Exatamente, né? A jogada um pouco mais firme do Léo Godoy por ali, acabou atingindo o Mikael, que entrou agora há pouco no jogo, falta já cobrada pelo CRB. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. 26 e 20 jogados deste segundo tempo. É a terceira fase, jogo de volta da Copa do Brasil. Em Maceió, Alagoas, Rei Pelé, segundo tempo, 26-0-0. Primeiro jogo foi 1-1. Por enquanto teremos penalidades máximas no Rei Pelé. Tudo que o torcedor ligado no microfone da Bandeirantes não quer. O torcedor do Peixe quer o gol. Quem desce pro campo de ataque é o CRB. Trabalha a bola pela meia esquerda, escapou da marcação, pedalou, balançou, perde a bola, Rafinha. Manuel marcado, posse de bola para o CRB no campo de ataque pela meia esquerda. Por enquanto, em placar de 0-0, cadê o gol? Você ligado no microfone da Bandeirantes aqui, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Júlio está conosco, Mazinho, Dandara, Mariana Souza, Nívia Ferreira, Mariceu Oliveira. Mariceu tá falando que o Neymar Júnior vai marcar o gol. 0-0, placar do jogo. Trabalha a bola Segovia pela meia esquerda. Vem pra cima da marcação, zagueiro. Atrai a marcação de David Washington. Segovia gira pela meia direita, rola a bola nos pés de seu companheiro de zaga. Henry, ele é marcado pelo Guilherme. Henry quebra pro campo de ataque, tenta o lançamento nas costas da zaga. Subiu para tocar de cabeça abaixo de Zul. Nos pés de Lombeles, no campo de defesa, vai ser jogando tranquilo o Peixe. Mas o tempo tá passando, hein, Quesada? Tá passando, mas você vê que a postura do time do Santos é outra, né? Colocou velocidade, tá mais esperto na troca de passes, um jogo mais vertical. É a presença do Neymar, né? Aquilo que a gente disse ainda no primeiro tempo, potencializando a qualidade individual de cada jogador da equipe do Santos. O cara é diferente, não adianta, né? Tem gente que não gosta, ok, mas é diferente, parece que tem um imã no pé, né? A bola busca, é um negócio realmente incrível. 28 minutos jogados, repito para você, Neymar Júnior está em campo, 0-0 o placar do jogo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. Zenvaldo no círculo central do gramado, fatia para o campo de ataque para ninguém, quarta a marcação, David Washington, brigou pela bola, David Washington ganhou, soltou na meia esquerda, é para o domínio de Guilherme, Neymar pediu, Guilherme dentro da grande área, pedalou, fatiou, balançou, não soltou a bola, Fominha perdeu a bola, Guilherme. Vem o CRB para contra-golpe, Baggio, incansável, hein? Na meia direita, Baggio tenta escapar da marcação, passou do Souza, tentou adiantar na diagonal, perde a bola e ganha o Santos pro contragolpe. Guilherme domina pela meia esquerda, escapou, cadê Neymar? Neymar pedindo do lado esquerdo, na querida da grande área. Neymar dominou, veio pra meia, soltou boa bola, tentou a devolução, perde a bola, David Washington, mas volta para a meia esquerda, é para Souza, Neymar na grande área, deu um tapinha de letra boa, a bola trabalhou na quina da grande área, bom tempo, escapou, levou para a linha de fundo, bateu no gol, Albino pegou. Albino encaixa a bola, tá nas mãos do goleiro do Vale. Mais uma chance pro Santos, né? Mesmo não sendo efetivamente pelos pés do Neymar, o ânimo mudou pro Peixe e agora quem desce é o CRB. Vem CRB pro campo de ataque. Douglas Baggio na entrada da grande área. Deram liberdade para ele. Escorregou, bateu no gol. A bola subiu com desvio. Dá um soco na bola, Brazão. Sobra a jogada, sobra para Rafinha. Rafinha pela meia direita. Para Militão. Ameaçou, bateu no gol. Bateu direto no centro, Brazão. Firme, Brazão faz a defesa do Vale. Agora o CRB também mostra que tá ligado no jogo. O Brazão fica com ela, tenta armar o Peixe de novo rumo ao ataque. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Beto Simples no instante. 29, quase 30 jogadas, olha o Santos no ataque, dominou Guilherme, tira da grande área, meia esquerda, Neymar tá pedindo atrás, tentou lançar na linha de fundo, é pra Neymar, passou da bola nas mãos de Albino. Albino faz a defesa pro CRB do Vale. E o jogo fica lá em cá agora, hein, Pedro Martelli? Mudança de panorama com relação à primeira etapa depois da entrada do Neymar. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você.
Terceira fase, jogo de volta, Copa do Brasil, Rei Pelé, Alagoas. 30 minutos jogados do segundo tempo. CRB 0, Santos também 0, tá dando pênaltis. Na Bandeirantes, o plantão esportivo, Guilherme Agrela. E acabou a graça pro Criciúma lá em Bragança Paulista, viu, Martelli? 30 minutos do segundo tempo, 5-0, mais um de Lucas Barbosa, hat-trick dele, e outro de Thiago Borbas, agora 5-0 Bragabu. Curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de quinta-feira mais cedo, o Palmeiras passou 3-0 para cima do Ceará. Ulisses Costa transmitiu o jogo no microfone da Bandeirantes. Agora é a vez do Santos, que desce Neymar, chapa a bola pela meia esquerda, escapou da marcação, Souza levou para a linha de fundo. Souza não faz bom jogo, hein? Desarmado, mas ganha escanteio, o Peixe na ponta esquerda do Vale. Ele fica sentindo bastante, né? Porque o jogador do CRB chega ali firme no carrinho, agora vai até lá prestar uma solidariedade, justamente o Baggio, que deu esse carrinho um pouco mais firme. Ele fica mostrando a bola, a arbitragem entende dessa forma, até porque acaba marcando o escanteio para o Santos, mas o Souza fica ali sentindo bastante ainda no chão, enquanto o Peixe se prepara para o escanteio. Acerta a bola o Baggio, mas aí é o contato, não tem jeito, né? Não vai marcar falta, deve marcar só o escanteio, imagino. Neymar Júnior ajeitando, ele deu a falta, hein? Deu a falta, hein? Ele deu a falta? Não, deu não. É só, ele ficou na posição da falta, mas era para falar com o Neymar, que estava no escanteio. 31 jogados deste segundo tempo. Neymar já marcou olímpico. Neymar na bola, escanteio, ponta esquerda, partiu pra bola, levantou a primeira trave, desviou na segunda, corta a zaga do CRB. Volta, devolve pro meio da grande área. Um tapinha de Souza pela linha de fundo. Guilherme completa nas mãos do goleiro do Vale. Agora o Albino, mesmo que não seja muita dificuldade, mas está aparecendo mais no jogo. Isso quer dizer que o Santos tá no ataque em busca do primeiro. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. 32 minutos jogados deste segundo tempo. Cadê o gol? Baixada Santista ligada, Baixada Santista, valeu Peixe. Você curtindo o microfone da Bandeirantes em placar de 0-0. Na FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal. Pegando legal para todos os cantos do Brasil, subindo a audiência no microfone da Bandeirantes. Por enquanto 0 pro CRB, 0 também pro Peixe. Tudo igual, teremos penalidades máximas do Rei Pelé se não pintar. Se não pintar o gol do Santos, se não pintar o gol do CRB. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, no Grupo Souza Lima. Está jogando a equipe do CRB dentro da grande área. Albino pressionado pela marcação de Neymar, ele encosta. Chapa a bola pela meia direita para Henrique. O zagueiro sobe a marcação. Guilherme rasga para o campo de ataque. Henrique quebra de qualquer jeito na cabeça de Luan Pérez. Ele toca de cabeça pela meia esquerda, completa. Bom tempo para Souza. Tento adiantar um pouquinho mais à frente. Souza para Guilherme, deu certo. Guilherme para bom tempo pela meia esquerda. Cruza a fronteira, agora sim acelerou o Peixe, pisou na bola, perdeu a jogada. Souza vem para o contragolpe. O CRB dominou. Rafinha escapou, cercou central do gramado, chamou a bola para GG no carrinho. Tassiano vem por baixo, completa. Godoy tira de perna direita, volta na quarta zaga, toque de cabeça do zagueiro Segovia pela meia esquerda, cruza a fronteira, desce em velocidade, Matheus Ribeiro, tem que marcar o Santos, Matheus Ribeiro pela meia esquerda, na quina da grande área, é para baixo para cima do Tassiano, volta jogada um pouquinho mais atrás para GG recua pela quarta zaga, não é mais zaga não, hein? Cruzou a fronteira, o Segovia foi embora, CRB trabalha a bola, Meritão pelo campo de defesa, agora sim no círculo central do gramado, cruza a fronteira, desce o Henry chapa a bola pela meia direita para o Everton volta a jogada para Henry, pro CRB tá bom, né, o pênalti, é isso, o Quesada? Tá bom, né? Aí a tentativa de buscar nos pênaltis essa classificação. E não perdeu, pode bater no peito, não perdeu nenhum jogo pro Santos, né? Neymar Júnior no círculo central do gramado, perdeu a bola, GG dominou, soltou a entrada da grande área, Danielzinho pedalou, balançou, girou, bateu no gol, Brasão, espalma! Neymar, o Neymar perdeu a bola, a pancada no gol direito, Brasão, espalme, põe escanteio pro CRB bater na esquerda do Vale. Porque aí o Neymar perde e aí ele não recupera, né? O time precisa trabalhar por ele nessas horas. E é o Brasão quem faz a defesa. Já muda a equipe do CRB. Vem escanteio com GG. GG na bola, 34 jogados, levantou primeira trave, afastou mal a marcação, veio o chute a gol, condiciou, sobrou no bate dentro da grande área. Guilherme de perna direita, rasga, põe pra fora. Manual pro Galo bater no campo de ataque pela meia esquerda. O CRB aí do Vale. Pra mexer, saindo o camisa 7, o Douglas Baggio para a entrada do 20, Vinícius Nunes.
Portanto, sai o Baggio 7, entra o Vinícius Nunes 20 e saindo o camisa 8, GG, para a entrada do 5, Caliel. Caliel, portanto, está em campo. Está em campo também Vinícius Nunes. Fez um bom jogo ali o Baggio, movimentado. Muito bom, cansou, né? Marcou bastante. Base do Flamengo, ex-Mirassol e tal. Esse é o Vinícius Barata, né, PDV? Vulgo Barata. É, base do Santos, né? Opa, é mesmo, bem lembrado, hein? E o Caliel meia, né? 21 anos aí, para dar um fôlego final aí pro CRB, ou para vencer o jogo, ou para mandar o jogo para os pênaltis. Vem pro campo de ataque o Santos, Neymar Júnior domina no círculo central do gramado, trabalhou para Guilherme, 35, quase 36, cadê o gol? Cadê o gol? Neymar Júnior mudou o jogo, recolhe Neymar no corredor central disso intermediário, armando a equipe, chapa, bola para a meia esquerda para Guilherme, Guilherme é obrigado a pensar o jogo, ele busca espaço, chapou para a meia esquerda, Souza está isolado desde o começo da partida, Souza na canhota, volta para Bom Tempo ergue a cabeça, trabalha Rincon, tá pedindo a jogada no círculo central do gramado, se apresenta para fazer o domínio, Rincon, capitão, ele girou pela meia direita, depois que Neymar entrou, entregou a braçadeira de capitão para Neymar, Tarsilo pela meia direita por dentro, é pro giro, frente à marcação de Bom Tempo tá buscando a opção, Neymar caindo pelo lado esquerdo, Bom Tempo preferiu boa bola na linha de fundo na meia direita, para Tassiano com liberdade, ergueu a cabeça, cruza, foi para fora a zaga do CRB, escanteio, é mais um escanteio, ponta direita pro Santos no Repelé do Vale. Para ver se o Peixe volta a assustar, né? Depois daquele choque da entrada do Neymar, o Santos quer voltar a perigar, pelo menos, quem sabe aí, para levar a classificação no tempo normal. Neymar Júnior, o capitão do time, na bola. Neymar Júnior para cobrança de escanteio do lado direito, 37 jogados, partiu para a bola, Neymar de perna direita, levantou na segunda trave e já sacou o goleiro, né? Já sacou o goleiro, vai no alto, fica com ela. Tem pressa o CRB, repõe a bola rápido, Albino, contra-golpe armado, ponta direita, cruzou a fronteira, Rafinha, Santos desarmado, Rafinha, entrada da grande área, girou, armou, bateu no gol, passa a direita do Brasão. Sem susto, linha de fundo, tiro de meta pro Peixe do Vale. Desce e assusta rapidinho o CRB, mostra que tem poder de fogo também, né? Não fica refém do Neymar, que agora há pouco perdeu uma bola proporcionando o ataque do CRB. Jogo franco, jogo aberto, Pedro Martelli, por enquanto tudo igual, 0-0, penalidades e chove em Maceió, na belíssima Maceió, e daqui a pouco vem Basso, zagueirão na equipe do Santos. Martelli, rapidinho, né? A gente fez um comentário aqui em off, vamos levar pro público. Neymar não tá correndo, né? Ele tá pegando a bola e tá trabalhando a bola parada, né? Ali numa faixa de 5, 10 metros, o que é suficiente para ele tentar organizar o jogo e decidir o jogo, mas assim, não é aquele Neymar de início de carreira que pegava a bola, driblava todo mundo e tal. É um Neymar diferente, até por causa dessa volta aí lesão, de contusão, né? Claro. E desse é que ele vai acelerando aos poucos, porque foi assim que ele machucou, né? Foi assim que ele machucou, ele deu passe pro gol, não foi? E pediu para sair, lá naquele jogo na Vila, se eu não me engano. O Santos desceu pela meia esquerda com o Guilherme, descolou um escanteio. Neymar não está cobrando mais escanteio também da ponta esquerda, né, do Vale? Isso, agora trocou, né? Ele deixou ali nos pés do Guilherme e vai para a grande área o Neymar Júnior, ela tá por ali. Expectativa do torcedor do Santos, quem sabe o primeiro gol do jogo. Escanteio pro Santos bater na meia esquerda, 38 minutos jogados, quase 39. Neymar Júnior no meio da grande área. O Luan Pérez está buscando espaço por lá, o grandalhão. O grandalhão do Peixe, Zé Ivaldo, também está por lá. Luan Pérez brigando por espaço, até brigando ali com o jogador do CRB, o Gizão chama atenção. Vem para a cobrança Guilherme, autorizado, perna esquerda, levantou, segunda trave, sobe o toque de cabeça, passa a esquerda do gol. Linha de fundo, tiro de meta pro CRB, isso do Vale. E o Tiquinho tá preparado para entrar junto com o Basso. O Neymar agora sentiu ali a parte de trás da cabeça, né? Porque foi um lance pelo alto, então ele acaba tomando a pancada, fica ali caidão, já se levanta o Neymar Júnior, e de fato ele toma uma abraçada ali do jogador do CRB no cruzamento. A gente está aguardando aqui para confirmar as substituições. O Basso é o 3 e o Tiquinho é o camisa 9. Vai subir a placa agora, saindo o 33, o Souza, para a entrada do Basso, camisa de número 3 na equipe do Santos, e o Tiquinho Soares também pinta no lugar do David Washington. Sai David Washington, 36, entra Tiquinho 9 no Peixe. David Washington nada hoje, hein, Kessler? Não, nada, a gente já havia feito essa crítica, né? Você falou aí de uma cotovelada deixada no Neymar? Na nuca ali. Mas é lance de área também, né?
Enfim, não foi pro VAR o árbitro, né? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Terceira fase, Copa do Brasil, jogo de volta, segundo jogo, Maceió, Rei Pelé, Alagoas. Vale vaga nas oitavas de final, relógio marca 40 jogados, 40 só, mais 5 do segundo tempo. CRB joga em casa, CRB 0. Santos também 0 no plantel esportivo QG de Esportes. Alô, Guilherme Agrela. O árbitro Matheus Candançan foi afastado por tempo indeterminado pela CBF depois de apitar Grêmio 0, CSA também 0 pela Copa do Brasil, depois de uma reunião entre Alberto Guerra, presidente do Grêmio, Felipão, coordenador técnico, e Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha, com a comissão de arbitragem da entidade máxima do futebol brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. A Braspress você acompanha suas encomendas na internet. Totalmente rastreada até entrega. Braspress é a sua transportadora de encomendas. Santos está empatando em 0-0. Neymar Júnior, desarmado. Neymar Júnior no círculo central, contra-golpe para a equipe do CRB. Lançamento pela ponta direita. 3 contra 2. Rafinha dominou, invadiu a grande área, pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, escapou o cruzamento, vai pintar o gol! Inacreditável gol que perde o CRB. Micael recebe uma bola com gol escancarado, aberto, bola do Rafinha lá de esquerda, ele invadiu o centroavante, bateu para fora do gol. Era a chance do CRB, ia marcando um golaço, pintava um golaço do CRB na jogada construída. Que isso, Dovali! E de novo o Martelli com o Neymar perdendo a bola, dessa vez mais distante ainda, ele estava quase dentro da área do CRB. Ele é desarmado e proporciona o ataque para o CRB. Agora o Santos tenta de novo, bola nos pés de Neymar. Neymar Júnior domina aqui da grande área pela meia esquerda, soltou para Guilherme dentro da área. Guilherme pela meia esquerda, tentou carregar, perdeu. Ô, Quesada, que gol é esse, irmão? O cara perdeu o gol, o cara perdeu embaixo. O CRB não tá querendo classificar, perdeu o pênalti lá na ida. O cara perdeu o gol com o gol aberto, Quesada. É que entra em campo com aquela ideia de vamos segurar o resultado, aí as coisas não acontecem, né? Olha aí. Deixa eu ver o Santos chegando. Neymar dominou, entrada da grande área, lado esquerdo, pedalou, balançou, bateu no gol, Albino! Espetacular, Albino Espalma! O Neymar colocou a bola com a mão no canto inferior esquerdo e morrendo no cantinho do gol. Albino, o herói do CRB até o momento, bota em escanteio, passa a esquerda do gol do Vale. Ô Martelli, uma coisa é fato, né? O Neymar em campo mudou completamente a partida, né? Pro bem e pro mal, pro CRB e pro Santos. Outro jogo com o Neymar Júnior em campo. Essa chance foi nos pés dele, hein? De biquinho, com classe. Faltou pouco para essa bola entrar com o desvio do Albino. Que defesa! Escanteio, Peixe, Guilherme cobra. Diz que obra, jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. 43, escanteio na meia direita. Guilherme partiu para a bola, cobrou, curtiu na primeira trave, rasga a marcação. O Guilherme, na verdade, ele conseguiu bater o escanteio para fora do gol. Para fora do gol do VAR, que isso? Nossa, cara, que coisa, hein? Ó, tá saindo o 10, Danielzinho, para a entrada do 30, Fernando Henrique. Fernando Henrique, 30, entra no lugar de Danielzinho no CRB. Esse Fernando Henrique jogou na Portuguesa, no Grêmio e tal. Agora, os dois melhores momentos do jogo aconteceram em menos de um minuto, né? O Micael perdendo um gol feito na cara do Brasão. Que coisa absurda. Como bem destacou o PDV, né? Numa bola em que o Neymar perde e aí dá o contragolpe para a equipe do CRB. E esse lance do Neymar, né? Escolheu o canto de biquinho. Que categoria, quase que ele faz 1-0 para a equipe do Santos. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. 44, quase 45 minutos, cadê o gol? Você ligado no microfone da Bandeirantes, olha o fim de jogo que vem por aí. Neymar Júnior tá parando no Albino. Se Albino, hein? Vou te falar um negócio, que goleiro. Que partida faz hoje, Albino? Levantamento pro meio da grande área do CRB pra ninguém. Vai subir a placa, hein? Quanto de acréscimo será que vai dar o juiz? 3 minutos. Pô, 3 minutos. Esse juiz é econômico, hein? Esse juizão, ele é a favor da família brasileira, né? 11h30 da noite, né, ô Quesada? Nós todos temos família, né? Alguns serão papai, aí tem que chegar cedo em casa.
Agora, não importa o tamanho da família, né? Todo mundo tem família, não é? Agora, 3 só? Eu tô feliz, 3 tá bom, vai ter pênaltis e tal. Prepare o gogó aí, Martelli, mas eu acho que poderia ter dado um pouquinho mais. O Albino veio do Botafogo de Ribeirão Preto, é base do Atlético Paranaense. O Atlético tem uma base legal de goleiros, né? Mais um aí que nasceu lá. Grupo Souza, Lima Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Passamos de 45, vamos até 48, vai terminar o jogo no Rei Pelé, 0 pro CRB, 0 também pro Santos. Você ligado no microfone da Bandeirantes do tradicional FM 90.9. 90.9 para a Baixada Santista na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a faixa estendida 86.3. 0 para o CRB, 0 também para o Santos. E o CRB já fez as 5 já. Santos, é isso aí, minha gente, começa a fazer conta aí, ó. Tiquinho, Guilherme, Tassiano, Neymar, bom tempo. Quem vai bater pênalti aí? Micael, o ataque e o meio campo com exceção do Meritão, o ataque e o meio campo do CRB também, pro pessoal que vai bater pênalti, inteiro foi trocado, tá, o Quesada? Só não saiu o Igor Meritão, certo? Isso, o volantão. Só. E resto, só a rapaziada com a perna um pouquinho mais fresca, mas não é titular. 46, quase 47 minutos jogados deste segundo tempo. Vai terminar o jogo no Rei Pelé. Você tá acreditando ainda, torcedor do Peixe? Dá tempo? Tem 1 minuto e 5 segundos pro Santos buscar o gol. O gol da classificação que pode vir. Neymar Júnior tá em campo. 0-0, o primeiro jogo foi 1-1 por enquanto. Penalidades máximas para definição de quem vai para as oitavas da Copa do Brasil. O Santos empatou em 1-1, primeiro jogo em casa, tá empatando em 0-0 o CRB. Zé Ivaldo. Parece que eles estão felizes com os pênaltis, hein? Zé Ivaldo no círculo central do gramado, trabalha a bola para Rincon. Rincon para Neymar Júnior, vindo de trás, buscando arma a equipe do Santos. Ele dá um tapinha de bola, 3 dedos, recua um pouquinho mais atrás. Trabalha de primeira para Rincon. Rincon para Basso pela meio direita, é para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo inverte o lado do campo na ponta esquerda, toca de cabeça, corta a marcação do CRB. Vai saindo em lateral para o Santos, bater no campo de ataque pela meia esquerda. Vai terminar o jogo, vai ter penalidades máximas do Rei Pelé. Neymar Júnior dominou pela meia esquerda, abandona a ponta, tomou rapa, Neymar, é falta para o Santos. Falta para o Santos e para cartão, Neymar fica louco da vida com rapa, falta para o Peixe. E vai ser o último lance do jogo do Fani. E agora fica ali, né, justamente o camisa 5 da equipe o Caliel, da equipe do CRB, mas ele chega e aí para bater no Neymar, né? A gente está acostumado a ver o Neymar nesse tipo de jogada e o Caliel acaba tomando o cartão amarelo. Falta para o Santos bater, é o último lance do jogo. 48, passamos de 48, quem sabe agora. Vai no limite, torcedor do Peixe. Vai no limite, torcedor do Santos. Falta para o Santos bater, Neymar Júnior. Neymar Júnior aceita caprichosamente a bola, jogadores do CRB na entrada da grande área, fazendo ali de impedimento. Pode ser do sufoco. Neymar partiu para a bola, levantou na primeira trave, desviou na boca do gol nas mãos do Albino. Criou 5 jogadas Neymar. 5 jogadas Neymar. Falta do Zé Ivaldo na reposição de jogo. O toque de cabeça pintou, foi nas mãos do goleiro do Vale. E pintou o amarelo para o Zé Ivaldo também por conta desse lance, né? Portanto, amarelinho para Zé Ivaldo, porque na reposição rápida do Albino ele não deixa e toma o cartão. Ergue o braço, árbitro do jogo, aponta o centro de campo, termina o jogo no Rei Pelé. Nada definido em 180 minutos. Na Bandeirantes daqui a pouco. Penalidades máximas para CRB e Santos. 0-0, fim de papo. O Capri vai longe, Capri. Vai longe, Martelli. Graças a Matheus Albino e Gabriel Brazão. Os craques deste jogo. Não vou nem pedir a votação hoje do Leandro Quesada, porque hoje os dois garantiram no tempo normal esse placar por 0-0. Agora, quem é que vai brilhar nas penalidades máximas? Essa é a pergunta que fica, porque os dois goleiros brilharam durante os 90 minutos. Um agora vai brilhar mais do que o outro. Quem vai pegar mais pênaltis? Quem vai defender mais? Porque agora está nas mãos dos goleiros a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Alô, Paulo do Vale! O Neymar entrou, deu umas ciscadas, quase fez um gol e agora vai ter que bater pênalti, hein, PDV? Se bem que essa mesma comissão
que na época encabeçada pelo Tite, na Copa do Mundo de 2022, deixou o Neymar por último, né? E não chegou o último pênalti contra a Croácia. Então vamos ver se o Kleber Xavier, diferente do Tite, já coloca o Neymar para abrir as penalidades, né? Porque normalmente o pessoal ultimamente fala, né, que o melhor tem que abrir para dar confiança, para acertar. Vamos ver se o Neymar abre as penalidades. O pessoal tá por ali, Capri, agora reunido naquela rodinha para definir os batedores. Vamos ver se a gente tem alguma definição por aqui, viu, Capri? Vamos ver, vamos aguardar então, assim que tiver a definição, você já conta pra gente aí. Bom, Quesada, agora é o seguinte, não é? Não tem essa história de sorte, tem a competência do batedor, a competência dos goleiros e o cansaço também, né? Vem aquele caminhão nas costas da boleirada toda. O que é que vai resolver essa cobrança de pênalti, hein, Lelê? Você sabe que a gente destacou um negócio aqui, Capri. Muita gente entrou nesse segundo tempo, né? Neymar, óbvio, entrou, tá mais descansado, vai bater. O Tassiano, idem. O Tiquinho, imagino que o Tiquinho seja o batedor aí, fazia isso no Botafogo. Não tem o Zé Rafael, mas tem um Bom Tempo, né? Aí tem que escolher Rincon, acho que vai ser o Rincon aí, ou o Guilherme. E do lado do CRB, também os caras que entraram aí estão mais descansados para bater esses pênaltis, né? Vinícius, Fernando Henrique, Mikael, Rafinha, de repente o Segovia, zagueiro, enfim, não é? E você tá certo, é por aí mesmo, né? Não é nada de sorte, não. É trabalho, ter estudado o goleiro, né? No caso dos batedores, os goleiros também terem estudado aqueles que vão bater os pênaltis, os cobradores, não é? Ter a cabeça no lugar, ter o pé firme, não é? E não fazer graça, como a gente viu recentemente do Memphis, né? Fazendo graça em jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, e hoje a gente viu também o Alan Patrick nesse jogo do Internacional contra o Maracanã. Bater sério, bater forte, no alto e no canto, porque aí dificulta, como está provado cientificamente, a ação dos goleiros. Então vamos lá, vamos para mais emoção aí. E que o Neymar seja o primeiro batedor, né? Como bem destacou o PDV, que ele não seja só o quinto cobrador. Porque de repente nem precisa mais do Neymar, né? Como não precisou na Copa. Vamos ver. Alô, Neymar! Vamos abrir as cobranças aí, Neymar. Vamos lá. Entrou no segundo tempo. Aliás, eu fui o que mais se aproximou, hein? Eu falei que ia entrar aos 18, ele entrou aos 20. Você ganhou, viu? Nosso bolão você ganhou. Ganhei por aproximação. Errei por 2 minutos. Mas entrou. E entrou de que, mano? Pra quem tá chegando agora com a gente, nosso YouTube tá bombando e a nossa audiência nos canais digitais e nas ondas do rádio também bombando. Lele, como é que entrou o Neymar no time do Santos no segundo tempo? Entrou aos 21 minutos, não é? Na vaga do Rollaser. Entrou e esquentou o jogo. Em 1 minuto e meio, ele criou pelo menos 3 grandes oportunidades para que o Santos conseguisse fazer o gol. Intervenção do Albino, bom goleiro Albino e tal. Aí houve uma queda no futebol do Santos. O Neymar, inclusive, perde uma bola. Quase que o Mikael faz o gol, né? Aí teria caído nas costas do Neymar aos 41, depois de perder essa bola, o gol do Mikael. Cara a cara com o goleiro Brazão, ele tocou para fora. E aí 1 minuto depois o Neymar respondeu, né? Com um chute, um biquinho no canto, quase marcando o gol daquela que seria a vitória da equipe do Santos. Ele entrou, mudou um pouquinho, né? O nível de entendimento do jogo. Deu uma empolgada nos jogadores do Peixe, mas não é ainda aquele Neymar que a gente acostumou a ver nos últimos tempos, né? Lá no Santos, lá no início, no Barcelona, em alguns bons momentos no PSG e também na seleção. Vamos dar um desconto, né, Capri? Porque o cara só tá voltando agora. Mas que ele é diferente, não há dúvida, ele é diferente. É bem diferente, mas vamos ver aí se ele consegue agora fazer o papel dele, marcar o gol e torcer pro Brazão. Que craque, hein? Esse é o craque do Santos. Se tem um craque hoje no time do Santos, chama-se Gabriel Brazão. Garantiu a classificação do Santos. Vai começar então, vamos lá. Atenção, Pedro Martelli, solta a voz e vem. Vem com a classificação do Peixão, vai, Martelli. Vamos lá, Ricardo Capriotti, agora é penalidades máximas e é máximo, porque é o recurso final para definir quem vai para as oitavas de final. Para definir quem vai às oitavas de final da Copa do Brasil é do canto direito, hein? É do lado direito do gramado do jogo. Para onde atacou agora o Santos e Neymar Júnior foi muito bem. O Brazão já começa uma cena ali, vai bater primeiro CRB. Militão, volante na bola.
Ali de perna esquerda o Brasão também com sua experiência, vai lá, aponta, fala, ó, não tá legal a marca ali. Já tem uma conversa ali também do Bandeira. Tem uma conversa do Bandeira com o... tem um cameraman para pegar aquela... Tem que pegar aquela linha de fundo, que o goleiro só pode estar com o pé sobre a linha. Vai começar a emoção para você ligado no microfone da Bandeirantes, é CRB e Santos. Primeiro pênalti é do CRB, Meritão na bola, autorizado. Brasão no centro do gol. Abertura das penalidades máximas, valendo vaga nas oitavas. Foi pra bola, Meritão bateu no gol. Gol do CRB. No canto inferior direito de Brasão, Brasão para a esquerda. Canhoto bate cruzado, acho que não. Bate no canto direito de Brasão, o primeiro tá feito. Aberta a contagem para o CRB do Vale. Com muita calma, né? O Meritão, experiente, apenas tira o Brasão da foto. E agora, diferente da Copa do Mundo de 2022, que tinha Tite e não Kleber Xavier no comando da comissão técnica, Neymar abre as cobranças para o Santos. Finalmente, né? Neymar Júnior vai para a cobrança. O Neymar que deu um trabalho gigante desde que entrou no jogo. Foram 4 criações dele, dos pés dele, em assistências, que não resultaram em gol, um chute a gol que o Albino salvou todas. A expectativa do torcedor do Peixe, Neymar Júnior quase 40 dias fora dos gramados, 4 jogos do fim de contrato. Neymar Júnior pra bola, tradicionalmente vai na entrada da grande área, com paradinha, Neymar partiu pra bola, bateu no gol. Gol do Santos! Canto inferior direito, esperou, Albino esperou até o último minuto, quando ele vira, estava ajoelhado no centro do gol. Parado, estático, bate demais, o pênalti, Neymar marca pro Peixe do Vale. O Albino, você quer uma foto com o Neymar, é isso? Ficou parado, em choque, só esperando a cobrança do Neymar, que coisa. Neymar Júnior, né, ele batendo pênalti, realmente algo espetacular, tudo igual... 1-1, Martelli. Tudo igual a 1, gostou, Quesada, da cobrança do Neymar? O cara é gênio da bola, né? O cara é gênio da bola. Pênalti para a equipe do CRB bater agora, partiu para a bola, toma distância, vai para a cobrança o CRB em sua segunda oportunidade, vai para a bola, foi direto, autorizou o árbitro, perna direita na bola, bateu, defendeu o Brasão, Gabriel Brasão acerta o canto direito do gol. Defesaça do Brasão, Brasão espalma no limite, espalma, legal, bonito, deixa o Santos, situação boa, Brasão espalma, defende o pênalti do CRB do Vale. O Santos que só tá nessa situação graças ao Brasão, que no jogo de ida pegou o pênalti no último lance, defende de novo, agora Guilherme pode colocar o Santos à frente. Guilherme na bola para cobrança de pênalti, Guilherme pode reverter o placar, pode botar 2-1, tá 1-1, Guilherme, autorizado, partiu para a bola, bateu, isolou, Guilherme, pé na direita, embaixo demais da bola, manda por sobre o gol. Que isso, Paulo do Vale, deixa tudo igual de novo pro Peixe do Vale. Fernando Henrique perde pro CRB e Guilherme perde pro Santos, mas o Guilherme para fora, um chute sem direção, que coisa absurda, por isso tá em baixa com a torcida do Peixe. Vem aí, anote, Pedro Martelli e Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro para a cobrança do terceiro penal para a equipe do CRB. Perdeu Fernando Henrique, perdeu Guilherme, 1-1, tudo igual. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a abertura dos pênaltis. Terceiro pênalti do CRB, vale vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Torcedor do Santos está querendo a defesa. Tem secador também querendo o gol. Partiu para a bola, Matheus Ribeiro, pé na direita, bateu no gol. Gol do CRB. Ele foi confiante, foi direto, acelerou e não parou, chapa no canto inferior esquerdo do Brasão. 2-1 nos pênaltis pro CRB do Vale. Aí ele dá aula, né? Porque assim, você primeiro precisa acertar o gol e segundo você precisa colocar no canto com força, porque aí o goleiro não defende. Tá aí, aula do camisa 2, Matheus Ribeiro. Vem aí Rincon, camisa 8, experiente, o venezuelano pro Santos. Rincon,
Capitão, veterano, Rincon na bola. 2 pro CRB, 1 pro Santos. O Santos que começou batendo, depois a oportunidade de empatar. Rincon toma distância, partiu pra bola, bateu no gol. Gol do Santos. Bateu igual. Repetiu, copiou Matheus Ribeiro, rápido, corrido, não freou, não parou, chapa no canto inferior esquerdo do Albino. Deixa tudo igual, 2 pro CRB, 2 pro Santos nas penalidades máximas do Vale. Disse tudo, Martelli, aí não tem como perder, né? Uma cobrança perfeita do Rincon. Vem aí Luiz Segovia. Luiz Segovia, camisa 4 pro CRB, tudo igual, hein? 2-2 com 3 cobranças para cada lado. É o capitão, hein? Segovia o capitão. Segovia o capitão. Vai para a cobrança de pênalti. Segovia é o quarto pênalti nas penalidades máximas. 2-2, tudo igual. Segovia, perna esquerda, partiu na bola, bateu no gol. Gol do CRB. No centro do gol, escapou o Brasão, caiu pro lado direito, uma pancada no centro do gol. Bota à frente o CRB, 3 pro CRB, 2 pro Santos do Vale. Faltou isso aqui pro Brasão defender com os pés. Faltou muito pouco, hein? Olha o Segovia, mais sorte do que juízo. E vem ele, hein? Já acertou muitos pênaltis pelo Botafogo, mas também perdeu. Tiquinho Soares. Atenção, torcedor do Santos, é a pênalti importante para a equipe do Peixe bater. É o quarto pênalti do Santos. Não pode vacilar nas penalidades. Vem Tiquinho para a bola, toma distância, exatamente na entrada da grande área. A torcida do Santos ligada no microfone da Bandeirantes. Vai para a bola, Tiquinho, autorizado no centro Albino. Tiquinho partiu para a bola, bateu no gol. Gol do Santos. Uma pancada, uma chapa no canto médio esquerdo de Albino. Converte também o Peixe, 3-3, tudo igual. Vamos para os últimos pênaltis, se não é alternadas. O quinto pro CRB, o quinto pro Santos aí do Vale. E a cada pênalti cobrado, fica mais difícil entender o que o Guilherme fez quando isolou a bola na chance que ele teve. Vem aí Henry, 44, outro zagueiro cobrando pro CRB, tudo igual, 4 cobranças para cada lado, 3-3. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é momento decisivo, é momento de pressão, a emoção para você de CRB, 3 Santos também 3, 0-0 no placar regulamentar. Henry pra bola, a expectativa em Brasão, a expectativa em Henry. O zagueiro toma pouca distância de perna direita, autorizado pelo árbitro. É o último antes das alternadas. Henry partiu pra bola, bateu no gol. Gol do CRB. Brasão acerta o canto direito, mas ele bate um pouquinho acima, no ângulo direito de Brasão. Henry converte, o Brasão ainda toca na bola. 4-3 pro CRB do Vale. Brasão pegou 1 e quase pegou 2, né? Essa pelo alto ele encosta na bola também, mas é que o Henry de fato, né, cobrou bem, cobrou de forma séria. Último pênalti, é o bom tempo. Responsabilidade nas costas de Gabriel Bom Tempo para manter o Santos vivo na última cobrança, para quem sabe a gente ter as alternadas por aqui, Martelli. O Neymar não pode bater, não? No segundo, não, pode. Podia colocar, né? Enfim, seria bom. Pênalti pro Santos bater, 4-3 pro CRB, a última penalidade do Peixe. Vai pra bola, Bom Tempo, toma pouca distância, Bom Tempo partiu, bateu. Gol do Santos. Garoto frio, gelado, desloca Albino pra direita, bate no canto esquerdo, tudo igual, 5-5. O Santos entra nas alternadas do Vale. É aquela coisa, né? Todo mundo fez sua parte, menos o Guilherme, né? Inclusive o Bom Tempo, que é jovem. Fica pior ainda a situação do Guilherme, porque o Santos foi competente nas cobranças. Ó, vem aí o Everton. Exatamente, é o Everton 42, o Martelli. O Everton 42 para abertura das alternadas e pênalti pro CRB. Partiu pra bola, o Everton, perna direita, bateu no gol. Gol do CRB.
no alto do lado direito, tá bom assim, ele confere, Brasão cai pra esquerda. Minha gente, alternadas, 1 pro CRB, 0 pro Santos do Vale. Essa não deu pro cheiro, né? Pro Brasão, chegou perto nas outras. Aulas, hein? Aulas até aqui, principalmente do CRB, 5-4, já nas alternadas vem Zé Ivaldo pro Santos. Os dois zagueiros do CRB já bateram, converteram, vem aí, Zé Ivaldo. Alternada 5-4. Perdeu Fernando Henrique no CRB. Perdeu Guilherme pelo lado do Santos. Vai pra bola, Zé Ivaldo ajeitando a bola. A expectativa do torcedor do Peixe. Muita gente ligada, curtindo o microfone da Bandeirantes. O torcedor do Santos quer essa bola lá dentro. Zé Ivaldo toma distância. Na entrada da grande área. No centro do gol Albino. Zé Ivaldo pra bola. 5-4 pro CRB. Vale vaga nas oitavas. Autorizou Zé Ivaldo. Não tem pressa alguma. Demora demais Zé Ivaldo. Agora sim, Zé Ivaldo partiu pra bola, bateu no gol. Defendeu Albino. Espetacular Albino no canto inferior direito. A defesa da classificação. CRB avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Albino acerta o canto do Zé Ivaldo, que bateu no canto inferior direito. Espalma Albino para a explosão do torcedor do CRB. O Santos se despede da Copa do Brasil nas penalidades. 5 para o CRB, 4 para o Santos nas alternadas. O Peixe para na terceira fase da Copa do Brasil. O CRB avança. Defesaça de Albino na Bandeirantes. O apito final é seu. Alô, Ricardo Capriotti. Que tristeza. Meu Deus. Não é possível que o Santos tenha caído agora na Copa do Brasil. Não é possível. Meu Deus, que tristeza, Santos. Vice-lanterna do Brasileiro e fora da Copa do Brasil, não poderia ter cenário pior. Mas o que é que aconteceu aí, PDV? O que é que tá pegando aí? A boleirada do Santos, 2 penalidades perdidas. Fala, PDV. É a questão, né, Capri? Até vendo aqui o termômetro do torcedor santista, o Zé Ivaldo perder é do jogo, né? O torcedor acho que até entende. O que o torcedor do Santos está maluco é com o Guilherme, que isolou a bola quando o Santos poderia ficar à frente ainda nas cobranças, né? Antes das alternadas, tinha a situação quase que nas mãos ou nos pés do Guilherme. E aí o Zé Ivaldo, zagueiro e tudo mais, acaba perdendo e deixa o Santos de fora das oitavas de final. Detalhe que, em meio à festa que a torcida do CRB faz, o time faz e principalmente o Matheus Albino faz, herói, porque pegou esse último pênalti, tem muito jogador do CRB e membros ali da comissão, funcionários do clube, indo paparicar o Neymar, ó. É impressionante. Muitas selfies. O Neymar, claro que tá chateado com a eliminação, mas ao mesmo tempo tem que fazer ali a de simpático, né? Porque é uma estrela que tá no futebol brasileiro, então em meio à festa também o assédio para cima do Neymar de jogadores e funcionários do CRB, que avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. E olha, Capri, será que teremos CSA e CRB fazendo o clássico na próxima fase? Porque o sorteio pode colocar frente a frente os dois rivais. Os dois avançaram contra equipes de Série A. Na terça-feira, o CSA eliminou a equipe do Grêmio. E hoje o CRB, quarto colocado na Série B, o CSA está na Série C, o CRB na Série B, quarto colocado, elimina o Santos nas penalidades, Capri. Muito triste, o Santos fora da Copa do Brasil, mais um ano difícil aí para o torcedor santista, eliminado nas penalidades máximas pelo CRB, antes das oitavas de final ainda, hein? O Santos caiu muito cedo na Copa do Brasil. Muito bem, atenção, olha, nós vamos falar, claro, muito, né? Vamos ouvir aí Kleber Xavier e quem for possível no apito final, mas antes de a gente abrir aqui o apito final, precisamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de CRB 0, Santos 0 no tempo normal, nas penalidades máximas, deu CRB 5-4,
Vamos lá, Rafael Palmeira. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Quesada, me conta, quem é o melhor em campo? O craque Estrela Bet. Albino, né? Albino, não há dúvida. O cara colocou o CRB na próxima fase da Copa do Brasil, defendendo essa última penalidade aí, não é? Batida pelo Zé Ivaldo, tá sendo chamado por parte da torcida do Santos de Zé Delivery, né? Porque entregou, é uma brincadeirinha, mas vira meme, não é? Mas esse Albino, trintão, experiente goleiro, ex-Joinville e Londrina, da base do Atlético Paranaense, hoje salvou o time na cobrança de pênaltis, classificando a equipe, e no tempo normal também apareceu bastante, viu? Foi um cara fundamental para essa classificação, Capriotti. É isso aí, Matheus Albino, melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, goleirão do CRB, pegou tudo hoje, inclusive o pênalti que garantiu a classificação da equipe alagoana. E agora, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos falar mais desse vexame santista. É vexame, o que o Santos está fazendo em 2025 é vexame. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Muita gente ligada, curtindo o microfone da Bandeirantes. O torcedor do Santos quer essa bola lá dentro. Zé Ivaldo toma distância. Na entrada da grande área. No centro do gol Albino. Zé Ivaldo pra bola. 5-4 pro CRB. Vale vaga nas oitavas. Autorizou Zé Ivaldo. Não tem pressa alguma. Demora demais Zé Ivaldo. Agora sim. Zé Ivaldo partiu pra bola. Bateu no gol. Defendeu Albino. Espetacular Albino no canto inferior direito. A defesa da classificação. CRB avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Albino acerta o canto do Zé Ivaldo, que bateu no canto inferior direito. Espalma Albino para a explosão do torcedor do CRB. O Santos se despede da Copa do Brasil nas penalidades. 5 para o CRB. 4 para o Santos nas alternadas. O Peixe para na terceira fase da Copa do Brasil. O CRB avança. Defesaça de Albino na Bandeirantes. O apito final é seu. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Pedro Martelli. Já estou aqui. E para tristeza do torcedor santista, vamos falar dessa eliminação. A eliminação do Santos na Copa do Brasil. Que vexame, hein, minha gente? Que vexame, o Santos parando nessa fase aí de 32 avos da Copa do Brasil. Muito ruim, mas é o que tem, não é? É o que o Santos tem a oferecer nesse momento, infelizmente, não é? Então atenção, olha só, faltam 7 minutos para meia-noite, daqui a pouquinho já vamos estar na sexta-feira, coisa linda, menos pro torcedor santista, que certamente não vai ser uma sexta-feira agradável. Aproveito já para mandar um abraço ao meu amigo, querido amigo Luiz Eduardo Fernandes, lá do bar do Luiz Fernandes. Grande Edu, tá com a gente aqui como sempre no apito final, e triste porque o Santos dele parou na Copa do Brasil. Abração ao Edu e aos santistas, um abraço carinhoso aí
de consolo por essa eliminação e por tudo que o Santos está vivendo em 2025. Ano terrível. Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro e olha, com 5 pontos apenas, eu diria que já é, na 9ª rodada do Brasileiro, uma situação crítica do Santos nessa temporada. E agora, emocionalmente falando, essa eliminação, um balde d'água fria no time, nos torcedores, no elenco santista. Já, ô PDV, vamos ouvir já o Kleber Xavier, vamos conseguir ouvir aí o Kleber Xavier, que eu tenho a impressão ainda não venceu comandando o Santos, não é, PDV? Não venceu. Inclusive ele estreia naquele duelo contra o CRB, termina empatado na Vila Belmiro. Hoje poderia, quem sabe, até vencer ou pelo menos sair com a classificação. São 6 jogos de Kleber Xavier à frente do Santos e nenhuma vitória até agora, viu, Capri? É preocupante. É preocupante. Agora eu diria que o Kleber Xavier, como o primeiro trabalho dele, não é, Quesada? É o primeiro time que ele assume como treinador, eterno assistente do Tite. Tudo bem que ele tá sendo testado aí, mas o time do Santos é fraco. O time do Santos é fraco. Tem limitações. Hoje, por exemplo, acho que o Kleber Xavier, eu não sei, o Roleiser, pra mim, dos jogadores de linha, é o que o Santos tem de melhor hoje. Também acho. Ele botou o Neymar e tirou o Roleiser. É isso. Ele tinha que ter deixado os dois juntos, gente. Peraí. O time já tem limitações técnicas. Aí você tira um bom pra colocar. Tudo bom que o Neymar é ótimo, mas ele tirou o Roleiser e botou o Neymar. Os dois têm que jogar juntos. Quesada, me conta aí, o que aconteceu Não, eu tiraria eliminação? o David Washington, Gabriel. Eu falei um pouco antes, né? Porque na hora em que o PDV... A gente brincou aqui, o chefe vai ganhar, porque falou 18 minutos a entrada do Neymar, foi aos 21, você ficou com o prêmio aí. E se espirrar, né? A gente fez brincadeira aqui. Se espirrar, saúde. Mas aí é o seguinte, eu falei, não vai tirar o Roleiser nem o Guilherme, tá? Quem não tava bem no jogo? O David Washington. Aí você pode até mexer no Barreal, mas não pode mexer com o Zé Rafael, porque você tem que botar 2 caras ali na marcação pra liberar o Neymar. Aí ele foi e colocou justamente na vaga do Roleiser, né? Parece que estava ouvindo a gente, falou, vamos fazer diferente do que esses caras estão falando aí na Rádio Bandeirantes. Acho que errou ali, entendeu? Errou ali. E aí o Neymar, você pode deixar o Neymar pisando um pouco mais na área como se fosse um falso 9, entendeu? Deixa alguém construir essa jogada e o Neymar fica no último terço do campo, próximo da área adversária, porque aí... em 5, 6, 7, 8, 10 metros, ele faz uma tabela ou dá um drible e ele consegue, num espaço curto, resolver o jogo. Tanto é que ele fez isso, não é? Ele recebe uma bola aos 42 minutos e chutou no canto com perigo do goleiro Albino, né? Logo depois dando a resposta àquela chance incrível que o CRB teve com o Mikael. Mas enfim, né? Às vezes a cabeça do treinador, pra gente compreender, é muito difícil. Agora a situação do Santos é tão complicada, Capri. Eu tava aqui com o PDV, vocês lembram, né? O Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Corinthians, certo? De lá pra cá, foram 11 jogos. Sabe quantas vitórias o Santos tem, gente? Contando Brasileirão, Copa do Brasil, só uma vitória nessas 2 competições contra o Atlético Mineiro. Olha só. Em 11 jogos, depois da eliminação no Paulista, vou repetir, o Santos só tem um resultado positivo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo foi comandado pelo César Sampaio, não era mais o Caixinha. E nesses 11 jogos, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, 1, 2, 3, 4 empates. Hoje foi um empate, mas um empate com aquela estatística que não funciona para nada, porque é um sabor amargo de uma eliminação vexatória. Eu perguntei para o senhor no Esporte em Debate se ia ser vexame. O senhor falou, será vexame. E é sim um vexame, com todo respeito ao CRB. Se a gente começar a normalizar esse tipo de coisa na história do Santos, é o começo do fim. Porque não dá para admitir esse tipo de coisa. Agora só vai restar o Campeonato Brasileiro numa situação extremamente complicada para tentar salvar o time. Olha só a pressão do Santos e particularmente da estrela da companhia, o Neymar, né? Que vai ter que colocar todo o seu empenho, colocar toda a sua força, toda a sua concentração para ajudar o Santos a se manter na primeira divisão. E aqui, ô Capri, para voltar para você, um outro número incrível, incrivelmente negativo. O Santos em 25 jogos no ano, ele tem mais derrotas do que vitórias, Capri.
11 derrotas contra 7 vitórias. Tudo errado, né? Tudo errado. Tudo errado, tudo errado. É preocupante demais. E saber como vai ser o futuro do Santos, né? Porque, e o Neymar, né? Neymar vai continuar, vai ficar, vai seguir no Brasileiro, vai embora. O que você acha? Não vai renovar. Eu acho que Qual ele vai seu ficar. palpite? Eu acho que ele vai ficar por falta de opção. A resposta dele na saída do campo, perguntado pelo repórter da transmissão, foi o seguinte: não sei. Só isso. Não sei. Concorda? Esse não é o momento para falar não sei, né? Esse é o Nossa. momento para dar aquela abafada na derrota. Não, fiquem tranquilos. Estou aqui com o Santos e vamos lá, vamos juntos no Campeonato Brasileiro. Concorda? Claro. Bom, não sei. É como eu interpreto aí, né? Não sei, é isso, PDV? Isso é muito... isso é um... Olha, essa declaração do Neymar é tão ruim quanto a eliminação pro CRB na Copa do Brasil, Capri. Mas que o time dele lá da Kings League faz mais sucesso que o Santos, né? Aliás, será que o Neymar não quer trazer o time dele da Kings League pra jogar aí com a camisa do Santos? É o Fúria, o time né? dele lá, o time dele lá ganhou a Copa lá, a Kings League, né? Vai disputar o Mundial agora lá na França, né? Vai saber, não é? Ele tá mais ligado hoje na Kings League do que no Santos, de repente ele bota essa boleirada do time dele da Kings League pra jogar aí com o Santos e faz alguma coisa. Mas é muito ruim, muito preocupante. E aí hoje, o Kleber Xavier foi o responsável pela eliminação do Santos na Copa do Brasil. Eu não vou colocar nas costas o treinador, mas ele teve pra mim ali um papel ali importante. Pra mim ele errou na substituição, mais importante do jogo, porque tava todo mundo esperando o Neymar voltar com a camisa do Santos, mas ele não pode tirar o Roleiser. Que quando o Neymar não está em campo, o Roleiser é o melhor do time do Santos. Exato. E olha que tá muito longe de ser craque, hein? Tá muito longe de ser é um bom jogador. Bom jogador o Roleiser. Bom. Então, o bom tem que jogar com o excelente, com o craque. Mas não pode, né? Uma falta de bons jogadores, você tira o melhor pra botar o outro, a não ser que o Roleiser falou, professor, precisa me trocar aqui, não tô legal. Ok, tudo aí bem. seria plausível imaginar isso, ok. Aí tudo bem. Mas não pareceu, viu, Capri? Também não pareceu, achei. Não achei isso, não. Né? Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai ter, daqui a pouquinho o Luiz Fabiano vai estar conosco, porque o Corinthians também está vivendo momentos terríveis. A gente vai ouvir o Kleber Xavier, então hoje o apito final tá pegado. Vamos falar do Palmeiras também classificado, claro. Já as informações do Verdão com o Gustavo Soler, que venceu o Ceará por 3-0. Bem o Palmeiras, hein? Muito bem. Então pra gente acelerar aqui, atenção, Rafael Palmeiras, tá pronto o gabarito aí, Lelê? Opa, o momento mais esperado do Rádio Esportivo do Brasil. Então vamos lá, Rafael Palmeiras. Eu amo o gabarito. Gabarito do jogo. Sobe o hino do CRB, Palmeira. Ao remo, pois nosso norte de glória traçado está. Façamos o peito forte, que a pátria forte será. Eu vou deixar o rapaz por último. O Matheus Albino será o último a ganhar a nota aqui. Então atenção. Vamos começar pelo lateral direito do CRB, a nota do Everton. Só um segundo, chefe. Hoje já é sexta-feira? Já, né? Já sexta-feira, coisa linda, é. Não, mudou. Gabarito! Coisa linda! Sexta-feira, gabarito. Isso aí, gabarito, coisa linda. Muito bom. Vamos lá então, atenção, nota do lateral, o Everton. O Everton fez o papel dele, segurou o Guilherme, né? Então, segurando qualquer jogador do Santos, uma nota bacana pra ele, nota 6. Henry, zagueiro firme, hein? Gostei do Henry. Gostei da dupla, Henry e Segovia. Nota 6 pro Henry também, bateu bem o pênalti. E o Segovia? Também bateu bem o pênalti. Jogador seguro. Ex-Del Valle, nota 6. Matheus Ribeiro. O Henry, inclusive, é base do Palmeiras, só pra lembrar. Matheus Ribeiro, passou pelo Santos, Atlético Paranaense. Teve o trabalho de segurar o Roleiser, teve trabalho, muito trabalho. Nota 6 pra ele. Igor Meritão.
Meritão fez um jogo de muita marcação, correu bastante. Nota 6 pra ele também. Vou dar 6 pra todo mundo. GG. Nota 6. Saiu pra entrada do Lucas Caliel. O Caliel manteve ali, né, aquela ideia do CRB de marcar bastante o meio-campo do Santos. Deu certo. Então, pela participação, nota 5. Danielzinho. O Danielzinho, ele é um bom jogador, ele cria algumas coisas legais, mas assim, ele tem um defeito. Quando a bola tá na meia-lua da grande área, ele dá espanadas na bola. Ele deu uma no primeiro tempo e outra no segundo, não sei o que aconteceu. Né? Então, só por essas duas espanadas, vou tirar 1,5 ponto dele aí, tá? Então, nota 5,5. E ele foi embora para a entrada do Fernando Henrique. Fernando Henrique, hein? Olha, o Fernando Henrique bateu o segundo pênalti, o Brasão defendeu, quase colocou o CRB fora da Copa do Brasil. Então eu vou dar uma nota 4 para ele. Tem que ficar mais ligado, Fernando Henrique. Douglas Baggio. Esse pra mim jogou muita bola, viu? Depois do Albino, o melhor jogador do CRB. Tá em todos os cantos do gramado. O atleta aí com passagens pelo Goiás, Mirassol, base do Flamengo. Vou dar uma nota 7 pra ele. 7 pro Douglas Baggio. Ainda bem que ele não bateu o pênalti, né, o Capri? O último Baggio que bateu mandou a bola lá no... Pois é. Mandou a bola lá no Oceano Pacífico, né? Pacífico, né? Muito bom. Roseball em Pasadena. É isso mesmo. Graças a Deus, Baggio. Graças a Deus. Atenção, o Baggio foi embora para a entrada do Vinícius Nunes. O vulgo Vinícius Barata, né? Nota 6 pro Barata. Breno Herculano. Ficou bastante isolado hoje lá na frente, né? Não, assim, o time do CRB não criou tantas e tantas oportunidades assim, né? Vou dar uma nota pela participação, 5,5. Saiu para a entrada do Mikael. Mikael. Nota 5,5 pro Mikael. E o Thiaguinho? O Thiaguinho deu muito trabalho aí pro Léo Godoy, viu? Thiaguinho. Nota 6 pro Thiaguinho. E ele foi embora para a entrada do Rafinha. Rafinha, pela participação, nota 5. Nota do Eduardo Barroca. Ele eliminou o Santos simplesmente, né? Montou um esquema para levar o jogo para os pênaltis, levou, deu certo, nota 7. E a nota do goleiro Matheus Albino, melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. Esse foi craque no tempo normal e nas penalidades. Nota 8,5 pro Albino. Não é toda hora que um goleiro coloca o CRB numa fase tão importante de uma competição nacional. Grande Matheus Albino. Grande jogo do goleirão do time alagoano. Aí gabaritado o CRB. Atenção, Rafael Palmeira, pode mudar o hino. Vamos lá pro hino do Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Ah, meu Deus do céu. Ô, Santos. Ô, Santos. Não, Santos. Não, Santos. Assim não pode, Santos. Meu Deus. Gabriel Brazão. O Brazão fez uma sequência de 2 defesas aos 18 minutos, Capri, que foi um negócio lindo, viu? Depois, isso no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma espalmada também, no chute pelo alto. O Brazão, se tem alguma coisa que não é problema no Santos, é o goleiro, né? Vou dar uma nota 7,5 pra ele. E detalhe, defendeu nas penalidades o chute do Fernando Henrique, né? 7,5 pra ele. Se o Santos tivesse mais 2 jogadores craques, como o Gabriel Brazão na linha, o Santos ia brigar pelo título brasileiro. Porque o Gabriel Brazão é craque. Craque do gol. É o melhor jogador do Santos hoje. É o goleiro. O goleiro é o melhor jogador que o Santos tem hoje nesse elenco. É o craque do time. Léo Godoy. Fraco. Nota 4. Zé Ivaldo. Nota 5 pro Zé Ivaldo. Pô, mas ele perdeu o pênalti, Lelê. Então vou dar nota 4 pra ele, velho. No tempo normal, o Capri não fez um jogo ruim, tá? E até dar uma nota 6 eu tirei 1 ponto. Mas eu também tô achando que 5 é muito, vai. Foi bem corrigido. Nota 4 pra ele, tá bom? 4. 4. Perdeu o pênalti, o Zé Ivaldo, Quanto né? que eu dei pro Fernando Henrique? 4. Então a lógica diz 4, isso, 4.
Tudo bem que o Guilherme foi... Não sei se ele foi displicente, perdeu. O Zé Ivaldo, né, perdeu o goleiro defendendo. Mas ele foi pra bola, eu achei meio estranho. Até cantei antes aqui. Falei, não tô achando legal, não. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 3,5 pra ele. Você tem razão, não pode... Se ficar mais um minutinho aqui, você vai baixar pra 3. Então vamos 3,5 pra ele, vai, pronto. Tá bom, vai. Tá bom, 3,5 tá bom. Não vamos rebaixar tanto, porque o Zé Ivaldo não é um péssimo jogador, mas hoje foi infeliz na cobrança do pênalti. Luan Pérez. 4,5 pro Luan Pérez. Souza, não gostei do Souza, viu? Não ataca, não... O lateral precisa marcar, precisa atacar, precisa fazer tudo, né? E ele também é um ponta, então precisava ter um pouco... Colocar em prática esse cacuete, né? Não fez isso. Nota 5 pro Souza. Saiu pra entrada do João Basso. Vou zerar aqui, tá? Sem nota pro Basso. Rincon. Jogador comum, né? Eu acho um jogador bem comum. Nota 5 pra ele. Zé Rafael é um excelente jogador, mas vai precisar da rodagem, né? Contra o Santos, no jogo contra o Corinthians, né? Santos e Corinthians, ele dominou ali em alguns momentos o meio-campo do Santos. Mas hoje não foi legal, tá? Acho que faltou alguma coisa pro Zé. Enfim, nota 5 pra ele. Ele foi embora pra entrada do Bom Tempo, Gabriel Bom Tempo. Do Bom Tempo. Nota 5 pela participação, pela entrada do Bom Tempo. Roleiser. Eu gosto do Roleiser, viu? Vou dar uma nota 6 pra ele. É o tipo do cara que pega a bola, ele sabe o que faz com a bola. A bola não queima no pé dele, entendeu? Nota 6 pro Roleiser e a gente concorda, não deveria ter saído. Não pela entrada do Neymar, mas era pro Neymar ter entrado com a permanência do Roleiser. Nota 6 pra ele. Exatamente. Foi embora o Roleiser então pra entrada do Neymar. O Neymar entrou bem, quase fez um gol e bateu bem o pênalti. Ficou pouco tempo, criou tudo isso, né? Obviamente que vai cair nas costas dele a eliminação também, óbvio, né? Mas olha, eu vou dar uma nota 6 pro Neymar. Pouco tempo, mas ele fez alguma coisa, né? A gente tem que ver o que o cara fez em pouco tempo. Fez alguma coisa. Pelo menos em 4 momentos especiais na bola rolando ele estava e bateu muito bem o pênalti, né? Abrindo aí a possibilidade do Santos continuar brigando pela classificação. Tava 1-0 Militão, o Neymar foi lá e empatou. Barreal, nota 5,5. Ele foi embora para a entrada do Tassiano. Tassiano entrou, correu bastante e tal. Nota 5. David Washington. Nossa, esse foi mal. Nota 4. Saiu para a entrada do Tiquinho Soares. Tiquinho bateu o pênalti e converteu, foi o terceiro. Não recebeu tantas bolas assim. Ficou pouco tempo em campo. Nota 5,5. Guilherme. Guilherme eu vou colocar lá embaixo, tá? Tinha elogiado o Guilherme antes. Acho que é um jogador que ajudou muito o Santos aí no ano passado e nesse ano também, artilheiro da equipe, mas hoje não pode bater um pênalti daquele, né? Não acertou nem um gol, ele tocou por cima. 3,5. E finalmente a nota do técnico Kleber Xavier. Se não se coçar, em breve será ex-técnico do Santos. O recado tá dado, né? Hoje fez essa lambança que a gente considerou a saída do Roleiser. Vou dar uma nota 4,5 pro Kleber. Kleber Xavier. Que dureza, hein? Que dureza. 6 jogos, nenhuma vitória até aqui. Oh, meu Deus. Ramon Abate Abel, a nota do árbitro do jogo. Eu não gosto de árbitro, então vou dar nota 5. Não, pera aí. Como assim eu não gosto de árbitro? Não gosto de árbitro. Tá bom. Acho que pouca gente gosta de árbitro. É o cara mais xingado num campo de futebol. Mas o cara tá trabalhando lá. De repente ele foi bem. Mas na maioria das vezes eles vão mal, né? Mas sei lá hoje. Vai que ele foi bem hoje. Não, assim, bem, ele não foi. Não fez nenhuma lambança, assim, né? Fez nenhuma lambança? PDV, me ajuda. Fez alguma lambança? Não, né? Não teve nenhuma lambança, assim, não, né? Se eu der 7, você vai falar, mas tudo isso, Lelê? Não, mas pode. Às vezes o árbitro é o craque do jogo. Às vezes o cara vai tão bem que merece, né? Nota 6 pra ele, vai. Porque nota realmente 6. Tá aí, foi lá, foi xingado. Não sei quantas vezes ele foi xingado, correu bastante. Um monte. Um monte. Nota 6 pra ele.
Tá louco, coitado dos árbitros, coitado da mãe dos árbitros, né? Coitadas. O que a gente pode fazer? Não tem jeito. Os caras tá xingam bom. as nossas de vez em quando também, pô. Também, Ô mãe, um beijo aí, não liga porque o povo fala, não, pelo amor de Deus. Ô Lelê, deixa eu ir pro intervalo rápido, atenção PDV, eu vou pro intervalo, eu quero ficar com o tempo aqui, hein, pra gente ouvir o Kleber Xavier, já o Luiz Fabiani vai estar ao vivo conosco aqui no apito final, na madrugada desta sexta-feira, atualizando a informação do indiciamento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, indiciado por lavagem de dinheiro, tem mais aí, são 3 crimes, segundo a Polícia Civil de São Paulo, cometidos pelo Augusto Melo. Então, daqui a pouquinho, ao vivo, nós vamos trazer aí, a palavra do Luiz Fabiani atualizando todo esse noticiário aí, que é um noticiário de polícia, não é? Furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Meu Deus do céu, olha a fase do Corinthians também, hein? E a gente vai falar disso já. O apito final retorna em instantes. Não saiam daí não, porque tem muita coisa ainda pra gente falar nesta sexta-feira. Coisa linda! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. O Autódromo de Cascavel, no interior do Paraná, recebe a segunda de 12 etapas da temporada 2025 da Stock Car. Diferentemente da primeira etapa, onde foi realizada apenas uma corrida, neste final de semana volta o formato original de disputa, com a sprint no sábado e a prova principal no domingo. O formato diferente de Interlagos trouxe também uma pontuação especial. Felipe Fraga lidera com 15 pontos, à frente de Gaetano de Mauro, que tem 14, Gui Salas tem 13, Felipe Batista 12 e Lucas Foreste tem 11. Rede Bandeirantes de Rádio. Não fique de fora do encontro de criatividade da América Latina. Rio 2C, de 27 de maio a 1º de junho, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através de Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal da Cultura. Agradecemos a Petrobras Light CIA. Acesse rio2c.com. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Para combater a inflação, criamos o real, moeda forte na mão do povo. Para remédios mais baratos, fizemos o genérico, que está em todas as farmácias. Para mais dignidade para o povo, transferência de renda, dinheiro direto para as famílias mais pobres. O PSDB tem coragem para enfrentar os problemas e competência para resolver. Tudo isso sem perder tempo com a briga política que está afundando o país. Estamos firmes e fortes. Venha conosco para mudar o Brasil de verdade. PSDB.
Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul. O Brasil gasta muito e gasta mal. No Mato Grosso do Sul, a gente faz o que o PSDB defende para o país. Impostos mais baixos, transformação de gasto em investimento e crescimento em inclusão produtiva com a redução da pobreza extrema. O PSDB tem responsabilidade, coragem e competência para enfrentar os problemas nacionais. Juntos, estamos trabalhando para mudar o Brasil, de verdade. PSDB. Crie um evento que debata o que é criatividade. Ok, esse evento já existe. É o Rio 2C. Um encontro de criatividade que reúne Bonnie com Boninho, a produtora do Almodóvar com a chefona do Spotify, mistura Dinho Ouro Preto, Marina Sena e mais de 500 palestras, negócios e experiências. Rio 2C. Não damos respostas, reinventamos perguntas. De 27 de maio a 1º de junho na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. Agradecemos Petrobras, Light e C&A. Garanta seu ingresso em rio2c.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 20 minutos da sexta-feira, vamos lá, PDV! Fala do técnico do Santos. Conseguindo uma vitória e o Santos que vai voltar ao Brasileiro na condição que está. É duro, é chato, se trabalha diariamente, né, com dedicação de todos, com um ambiente, embora nessa situação, um ambiente bom de trabalho. Conversamos agora com todos dentro do vestiário e preparar amanhã, treinar quem não jogou ou jogou menos. Hoje a gente poder trabalhar e preparar para o jogo de vitória. Não posso responder questões que não são minhas, não adianta, né? Essa é a realidade. Bom, a gente está ouvindo o Kleber Xavier, treinador do Santos, falando depois da eliminação do Peixe lá em Maceió. Vamos acompanhar mais uma resposta do Kleber Xavier por aqui. O Santos ir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Kleber, o quão dói nesse momento que era para ser uma festa do Santos, o retorno do Neymar, essa derrota aqui para o CRB no estádio Repelé? Dói muito em qualquer circunstância, né? Perder é ruim, ser eliminado é pior ainda. Ser eliminado de uma competição que é muito importante, né? Uma competição onde o Santos já foi campeão e a gente buscava com certeza a passagem, né? Trouxemos para cá essa decisão, infelizmente não conseguimos definir bem o jogo no primeiro jogo em casa, trouxemos para cá com chances ainda, mas não conseguimos. A dor é grande, a dor é hoje, a dor é essa noite, é dificuldade muito grande para esse momento e seguir trabalhando, não tem outra palavra. Tá aí, o Kleber Xavier, treinador do Santos, depois da eliminação, segue sem vencer no comando do Peixe desde que assumiu o Santos há 6 jogos, Capri. E o Neymar, hein? O Neymar também falou ali na saída do campo de jogo, não é, PDV? É isso, Capri. Inclusive, dando os créditos aqui, né, para a Amazon Prime, que detentora hoje do jogo, que fez a transmissão, e o repórter Matheus Ribeiro, que abordou o Neymar na saída do campo. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei, depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Tá aí então, né? Neymar Júnior, que deixou em aberto a possibilidade de renovar com o Santos, mas também mostrou aí que sabe que é o fator de desequilíbrio para o Santos se recuperar. Ó, com o Neymar Júnior ainda, Capri, o Santos tem o Vitória pela frente no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, jogo no Barradão, domingão, 6h30. Depois, o Santos tem o Botafogo no outro domingo, 4 da tarde,
jogo mando do Santos, inclusive com possibilidade aí de ser no Morumbi, de ser na cidade de São Paulo, mas o mando é do Santos contra o Botafogo, o segundo jogo. Aí depois, o Santos tem no dia 12 de junho o Fortaleza às 7h30 da noite, fora de casa. Então são os 3 jogos aí que restam para Neymar Júnior. Se não renovar o contrato, são os 3 jogos do Neymar antes de deixar o Santos. Até lá, essa definição deve sair com relação a renovar ou não com o Peixe, Capri. O Santos volta para Santos ou já vai direto para Salvador lá, hein, para o próximo jogo, PDV? Olha, Capri, pelo cronograma o Santos retorna, né? O Santos retorna sim para a cidade de São Paulo, para a cidade de Santos, e depois viaja rumo a Salvador, né? Até tem todo um esquema especial aí pro Neymar e tal, porque ele voltou hoje, até mudou o esquema de embarque do Santos, por todo o assédio que o Neymar acaba tendo, mas a expectativa é que ele esteja em campo domingo contra a equipe do Vitória. Valeu, PDV, bom descanso. E até daqui a pouco, hoje é a folga do PDV. Hoje o PDV vai ficar cuidando do Santiago que está chegando, não é? Tá quase chegando o Santiago aí. Hoje o PDV vai dar uma assistência lá, vai ficar tudo bem, tranquilo, mas o fim de semana estaremos juntos. Valeu, PDV, bom descanso aí, boa folga e até o fim de semana, hein? Valeu, Capri, um abraço a todos. Muito obrigado. 25 minutos desta sexta-feira, coisa linda. Bom, atenção. Boa, coisa linda mesmo. Menos pro torcedor do Santos, né, Rafael Palmeira? Coisa linda aí pra muita gente, mas pro torcedor do Santos, não é? Não. Bom, vamos fazer o seguinte. O Luiz Fabiani vai vir conosco já aí na sequência para falar desse momento do Corinthians. Então, depois do intervalo, a gente vai pro intervalo rapidíssimo e na volta, Quesada, vamos trazer o Luiz Fabiani para falar do Corinthians e da polícia, né? Porque o Corinthians hoje, nessa quinta-feira, o tema mais importante foi o indiciamento do presidente, de outros ex-dirigentes e de um intermediário. Então a gente vai falar do Corinthians na polícia depois do intervalo. Me dá 2 minutinhos aí, por favor. Sigam conosco que o Luiz Fabiani virá ao vivo, atualizando e trazendo novidades desse indiciamento do presidente Augusto Melo, que depois disso, acho que dificilmente vai seguir como presidente do Corinthians. Segunda-feira tem um impeachment, uma votação de um impeachment marcado lá no Parque São Jorge. Mas vamos ver o Fabiani, que sabe tudo do Corinthians, na sequência vai trazer os detalhes para nós. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial, no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Não fique de fora do encontro de criatividade da América Latina.
Rio 2C, de 27 de maio a 1º de junho, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. Apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através de Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal da Cultura. Agradecemos a Petrobras, Light CIA. Acesse rio2c.com. Cíntia Ribeiro, presidente nacional do PSDB Mulher. A violência contra as mulheres cresce assustadoramente. A desigualdade persiste. A inflação pesa no bolso das famílias e quem mais sente isso somos nós, mulheres. O Brasil precisa de mudanças reais e isso passa pelo aumento da participação das mulheres na política. Mulheres que lutam por direitos, igualdade e democracia. Nós do PSDB estamos firmes e fortes, trabalhando sempre para mudar o Brasil de verdade. PSDB. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Aécio Neves, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Problemas antigos estão aí de volta. A violência bate na porta das nossas casas. O Brasil quer solução e não aguenta mais tanta briga política que divide as famílias, que afasta os amigos. O caminho seguro é o centro, é a democracia, longe dos extremos. O PSDB tem responsabilidade, tem coragem para enfrentar os problemas e competência para resolvê-los. Estamos mais determinados do que nunca, trabalhando sempre para mudar o Brasil de verdade. PSDB. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Parararara, pode contar. Com a Nakata você pode contar. São tantas histórias, as memórias sempre juntos. Lá em qualquer rua, na estrada e por todo mundo. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Para combater a inflação, criamos o real, moeda forte na mão do povo. Para remédios mais baratos, fizemos o genérico, que está em todas as farmácias. Para mais dignidade para o povo, transferência de renda, dinheiro direto para as famílias mais pobres. O PSDB tem coragem para enfrentar os problemas e competência para resolver. Tudo isso sem perder tempo com a briga política que está afundando o país. Estamos firmes e fortes. Venha conosco para mudar o Brasil de verdade. PSDB. Crie um evento que debata o que é criatividade. Ok, esse evento já existe. É o Rio 2C. O encontro de criatividade que reúne Boni com Boninho, a produtora do Almodóvar com a chefona do Spotify, mistura Dinho Ouro Preto, Marina Sena e mais de 500 palestras, negócios e experiências. Rio 2C. Não damos respostas, reinventamos perguntas. De 27 de maio a 1º de junho na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. Agradecemos Petrobras, Light e CIA. Garanta seu ingresso em rio2c.com. Aqui deu. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. 32 minutos da sexta-feira, meia-noite e 32 no apito final da Bandeirantes. Apito final de 0 para o Santos, 0 para o CRB, nos pênaltis 5-4 para o time alagoano e o Peixe eliminado da Copa do Brasil. Falamos bastante desse jogo e agora o Luiz Fabiano está ao vivo conosco aqui no apito final para falar da outra notícia importante da noite desta quinta-feira que já passou, o indiciamento do presidente do Corinthians, Augusto Melo, de outros 2 ex-dirigentes do Corinthians e de também um intermediário, no caso Vai de Bet. A Polícia Civil finalizou o inquérito e nessa finalização indiciou o presidente Augusto Melo em 3 crimes,
que o Luiz Fabiani vai explicar agora pra gente. E aí, Fabiani, tem mais novidades? O que é que tá acontecendo aí? Você que vive o Corinthians 24 horas por dia. Oi, Capri, boa noite pra você e pra todo mundo ligado, amigo ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, esclarecendo pro pessoal, realmente a Polícia Civil concluiu hoje o inquérito após mais de um ano de investigação a respeito de uma possível intermediação indevida no acordo entre Corinthians e Vaidbet. E após toda essa investigação, mais de 20 interrogatórios realizados na Consolação, na delegacia, terceira delegacia do combate ao crime de corrupção e lavagem de dinheiro, concluiu-se o inquérito com o indiciamento de 4 figuras importantes nesse caso. Primeiro, o Alex Cassundé, o suposto intermediário, que é investigado, dono da empresa rede social Media Design Limitada, é um dos indiciados. Junto a ele, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Augusto Melo, presidente do Corinthians. Primeiro, a respeito do inquérito, eu tive acesso ao documento de mais de 116 páginas, então nas outras entradas, claro, a gente vai lendo, mas novas informações vão surgindo, né? O principal ponto do inquérito traz quem seriam os verdadeiros intermediários nesse acordo entre Corinthians e Vaidbet. Seriam 3, o Sandro, o Toninho Duetos e o Washington, assim que eles são referidos nesse inquérito. Curiosamente, consta nesse documento que no depoimento o Augusto Melo disse que nunca tinha visto esses intermediários na vida dele, que ele desconhecia e afirmava contundentemente que o Cassundé teria feito essa intermediação. Pois bem, consta uma foto do dia 27 de dezembro de 2024, quando o Corinthians fechou o acordo da Vaidbet, de Augusto Melo com um desses verdadeiros intermediários do acordo. Outra situação, através do sinal telefônico do Alex Cassundé, a polícia confirmou que ele esteve presente no Parque São Jorge no dia que o Corinthians fez o primeiro repasse à empresa rede social Media Design Limitada. Lembrando, o X da questão é que dessa empresa em diante o dinheiro foi seguindo outro caminho por empresas de fachadas, a Nelway, a Wave, e terminou numa agência de jogadores denominada UJ Futebol. Então esse dinheiro rodou até um dos braços do crime organizado, de acordo com um depoimento do empresário Vinícius Gritzbach. É um assunto delicado, Capri. Realmente esse inquérito ele é muito extenso, muito complexo, e cada vez que a gente vai lendo ele a gente desmembra novas situações, mas é importante a gente falar também do resultado político disso no Corinthians. Hoje, pelo que eu ouvi, Augusto Melo realmente perdeu quase a integralidade de seus aliados, e politicamente ele chega muito enfraquecido para a votação do impeachment na próxima segunda-feira no Parque São Jorge. Muito bem. Esses 6 diretores que pediram aí o afastamento, não é? Ou ainda não, isso vai ser resolvido quando, hein? Porque aí, de repente, pode ficar solitário mesmo, praticamente sozinho o Augusto Melo, não o Fabiani? Eu estava conversando com umas pessoas do Parque São Jorge, Capri. O Augusto Melo deixou o clube social do Corinthians e foi para casa dele por volta de umas 6 horas. Ele afirmou a esses coligados que ele queria ficar perto da família nesse momento. Então, novas discussões a respeito de renúncias devem ocorrer somente amanhã, no período da manhã. 6 diretores, contextualizando para o pessoal, se reuniram logo depois da publicação do inquérito e definiram que ou Augusto Melo renuncia ou eles irão renunciar por conta própria. E o Augusto deve resolver essa situação pela manhã, certamente vai se reunir com todos, vai passar o parecer dele. Ele se pronunciou publicamente através de nota há poucas horas, alegando que recebeu com surpresa o inquérito e com indignação, porque jura pela sua inocência, mas amanhã ele deve esclarecer todas essas situações, porque às 3 horas da tarde ele concederá uma entrevista no CT Dr. Joaquim Grava. E até isso gerou polêmica. Por quê? O inquérito conclui que o Corinthians é vítima e o Augusto Melo foi indiciado por 3 crimes, que seriam associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. E ele vai usar uma plataforma do clube, que é o CT, e os canais de comunicação, como a Corinthians TV, para se defender enquanto pessoa física. Tudo isso gerando muita repercussão no Parque São Jorge. Certamente tem muitos conselheiros agora acordados, debatendo o tema nos fóruns para isso,
mas é uma notícia que vai repercutir bastante ainda, e a vida do Corinthians até segunda-feira vai ser muito conturbada, Capri. Ô, Capri. Oi, Lelê. Só tirar uma dúvida, qual é o nome dessas 3 figuras aí que você citou, Fabiane? Bom dia para você. Quesada, as 3 figuras os intermediários, certo? Aquelas 3 figuras que o Augusto afirma que não conhece e não teve nenhum tipo de contato. Quem são essas pessoas? Repete os nomes, porque eu fiquei curioso. Claro, repito agora para você. Um deles é o Toninho Duetos, um empresário de Goiânia. Além dele, eu vou pegar os sobrenomes certinhos para eu não ficar te devendo essa, mas os primeiros nomes são Sandro, que se publicamente aparece como Sandro Manager, o Washington e o Toninho Duetos. Eles foram procurados, e a polícia destaca isso muito claramente no inquérito. Os depoimentos de Augusto Melo, o Marcelo Mariano e Sérgio Moura, todos foram contraditórios, mas dos 3 verdadeiros intermediários foram muito condizentes, afirmando que eles foram procurados pela VaideBet porque são intermediários com bom conhecimento e bom relacionamento no meio do futebol. Então, esses 3 se consideram vítimas de um golpe, porque eles, de acordo com os próprios, deveriam ter acesso ao pagamento de uma comissão de 25 milhões que foi atribuída ao Alex Cassundé. E no depoimento o Cassundé fala que não intermediou acordo nenhum. Essa é a questão. A quem interessou inserir Alex Cassundé num negócio como esse, quando já se tinham 3 intermediários e um acordo fechado? Lembrando, a primeira versão do contrato entre Corinthians e VaideBet não constava o nome de Alex Cassundé, nem a segunda e nem a terceira. O nome do intermediário foi acrescentado na 4ª minuta e levantou bastante surpresa por parte da casa de apostas, que desconhecia a participação desse empresário no negócio. Bom, Capri, eu nunca ouvi falar em Toninho Duetos, né? Sandro Manager e Washington. Até pensei que fossem codinomes, sabe? Mas enfim, eu nunca ouvi falar em nenhum deles, mas é curioso, né? Como aparece gente do nada nessa coisa da VaideBet, né? Que coisa enrolada, né, gente? Nossa, que coisa triste. Senhora. Que coisa triste. O Corinthians não merece isso. O Corinthians não merece. A torcida do Corinthians, o Corinthians não merecem essa gente toda. Não merecem. Tentam destruir o Corinthians todos os dias, mas o Corinthians é tão grande, é tão gigante, que mesmo essa gente tentando acabar com o Corinthians, jogar o Corinthians na lama, o Corinthians resiste e sobrevive heroicamente. Eles vão passar, Capri, mas o Corinthians vai ficar. Eles passarão, mas o Corinthians vai ficar. Pois não, Fabiane? Capri, uma informação importante também. Vários parceiros comerciais, patrocinadores do Corinthians, receberam essa notícia do inquérito, é claro, com muita preocupação. E o telefone do departamento de marketing do Corinthians não para de tocar, os e-mails não param de chegar com notificações e pedidos de esclarecimentos, receio de algumas empresas em associar o seu nome a um caso como esse, tão escabroso como o da VaideBet. Certamente, porque eu se sou uma empresa e tenho a minha marca associada a um clube que está com o nome na polícia, eu ficaria muito preocupado, muito. Mas, enfim, vamos aguardar. Agora, Capri, só para arrematar, aquilo que a gente tinha comentado nas últimas horas, nos últimos dias, Luiz Fabiane, de uma tentativa do presidente, mesmo impedido de seguir no cargo, na segunda-feira, para tentar numa esfera tipo Brasília, STF, para tentar desconsiderar a decisão do Conselho Corintiano de afastá-lo. Depois desse golpe dessa noite, acho que praticamente se encerra qualquer possibilidade, uma vez impedido, de tentar ser reconduzido ao cargo de presidente, né? Imagino que dificilmente uma esfera superior lá de Brasília dará algum tipo de causa, de algum ganho de causa para o presidente ou ex-presidente do Corinthians, né? Eu acho que não, Quesada, e explico por quê. Você acha que não ainda? Há uma possibilidade? Isso, mas eu explico por quê. Porque em outros momentos, o Augusto Melo utilizou como pretexto para solicitar a suspensão da votação o fato de que àquela altura ele não estava indiciado. Nas últimas semanas, essa estratégia mudou. O Augusto não usa mais esse argumento porque ele sabia da possibilidade da publicação do inquérito. Então, o que ele sustenta é a necessidade de afastar o Romeu Tuma Júnior,
presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians do cargo, o que travaria todo o processo, sob a alegação de que o Tume está agindo de forma parcial no processo. Essa é a alegação do Augusto Melo. Então o argumento do inquérito não é mais utilizado por ele, estrategicamente, porque ele já sabia. Agora, uma instância como a STF certamente tem muitas pendências a resolver, e nós estamos na quinta-feira. A votação é na segunda. Então eu imagino que seja difícil, mas eu não acho que o inquérito tem relação com uma possível suspensão da votação. 5 segundos para fechar da minha parte. Não vamos esquecer, Fabiane e Capriotti ouvintes, que na semana passada, na segunda-feira, né, o presidente esteve em Brasília conversando com os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, perfeito? É isso. Isso. É isso, cara. É isso. Valeu, Fabiane. Bom descanso e até logo mais, hein? Vai ter mais trabalho nessa sexta-feira aí. Tchau, Fabiane. Valeu, Capri. Telefone ligado aqui na madrugada, porque a gente sabe que qualquer coisa do Corinthians pode chegar a qualquer momento. É isso aí, muito bom. É isso aí. Que Parabéns saudade, ao Luiz Fabiani. Capri? Que saudade de ficar 24 horas em cima do Corinthians. Nenhuma, né? Nossa, né? Tá Desculpe louco, essa risada, mas como a gente já sofreu com esse Corinthians. O Corinthians dá né? muito trabalho, muito trabalho. Lelê, Posso isso ir embora, aí. chefe? Vai embora, vai, vai, chefe. Agora, você vai embora já. Me 7h30 da noite. Me manda embora. 7h30 da noite você volta. Eu te mando embora agora, mas você volta às 7h30 pro Esporte em Debate, tá bom? Me manda embora, não me debite, só me manda embora. Tchau, Capri. Valeu. Tchau, Bom Lelê. dia, ouvintes. Tchau. Leandro Queçado e o destaque final da Opinião Bandeirantes. Atenção, olha, 15 minutos para 1 marcou o quinto sinal. Vamos falar agora da vitória do Palmeiras. Ei, Verdão, hein? Palmeiras tá voando. Meu Deus, se o Santos tá dando vexame, o Palmeiras tá sobrando. Sobrando demais o Palmeiras do Abel Ferreira. E o português é tão bom que ele resgatou o Palmeiras no momento certo, no momento exato. Faltando, olha aí, 20 dias para começar o Mundial de Clubes, para o Palmeiras estrear no Mundial de Clubes. O time está tinindo, jogando o fino da bola. E o Estevão, hein? Meu Deus! Ei, Estevão, mais um que vai deixar uma enorme saudade pro torcedor do Palmeiras e pro torcedor de futebol do Brasil. Vamos lá! Cláudio Zaidan vai explicar pra gente como foi essa vitória do Verdão 3-0 sobre o Ceará e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Fala, Zaidan! Estevão foi o grande destaque, o grande responsável pela classificação do Palmeiras. O jogo estava até com algum risco, porque 0-0, o Palmeiras dominava, atacava mais, mas o Ceará chegou 2 vezes com perigo, ia ser o risco. O Ceará fazer um gol, se fechar inteiramente e tentar levar para os pênaltis. Mas aí houve um pênalti sofrido pelo Estevão, pênalti que aconteceu, do Dieguinho em cima dele. O VAR chamou o Daronco, ele foi lá, viu, foi pênalti mesmo, acertou. O Estevão bateu e o Fernando Miguel defende, mas no rebote o Estevão faz 1-0. E logo na sequência o Estevão faz um golaço 2-0 e acabou o jogo. O Ceará já não tinha condições de reagir e ainda sai o terceiro depois com o Flávio Lopes. No final das contas, 4-0, somando os 2 jogos, Palmeiras nas oitavas, conforme o esperado. Abraço, Capriotti, bom trabalho. Valeu, Zaidan. Obrigado ao Cláudio Zaidan, explicando aí essa vitória palmeirense. Já vou chamar o Soler com trabalho nos vestiários, ouvindo aí todo mundo que for possível, não é? Mas antes do Soler, atenção, só um tempinho aí pro Soler, porque eu quero o Guilherme Agrela agora, trazendo os resultados da noite desta quinta-feira na Copa do Brasil e os times classificados para as oitavas de final da competição. Vamos lá, Agrela! E aí, Capri, bom dia pra você. Vamos lá com os jogos desta última quinta-feira de ontem. O Cruzeiro bateu o Vila Nova fora de casa 3-0, confirmou sua vaga nas oitavas, assim como o Internacional, Capri. Olha só, jogo interessante, foi 3-0, gols de Alan Patrick, Wesley e Oscar Romero, irmão do Ángel Romero do Corinthians, mas 3 pênaltis perdidos pelo Colorado na partida, 2 do Alan Patrick, 1 de Cavadia e 1 no travessão e outro do Wesley que bateu para a defesa do goleiro do Maracanã. Já o Palmeiras bateu o Ceará por 3-0, o Santos ficou no 0-0 com o CRB, perdeu nos pênaltis 5-4 e o Bragantino, perdeu na ida 1-0 fora de casa, mas na volta
6-0, Capri, com hat-trick de Lucas Barbosa, 2 de Thiago Borbas e outro de Eduardo Sacha, que abriu o placar 6-0 no estádio Cícero de Souza Marques. E o capital do Distrito Federal bateu o Botafogo por 1-0, mas acabou sendo eliminado mesmo assim, porque perdeu o jogo de ida por 4-0 para o Fogão no Rio de Janeiro. Vamos aos classificados: Vasco da Gama, Atlético Paranaense, São Paulo, CSA, Retrô de Pernambuco, Fluminense, Bahia, Flamengo, Galo, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo do Rio e Bragantino, além do CRB, que bateu o Santos. Então esses os classificados, Capri, para as oitavas de final, que tem como datas base para acontecerem nos dias 30 de julho e 6 de agosto. E o sorteio da CBF ainda não tem data marcada e todos os times estarão no mesmo pote, Capri. Ou seja, qualquer duelo é possível, inclusive clássicos regionais, nacionais. Tudo pode acontecer nas oitavas de final da Copa do Brasil, viu, Capri? Valeu, Agrela. Guilherme Agrela trazendo aí o balanço desta quinta-feira da Copa do Brasil. E agora sim, Gustavo Soler vai falar tudo da vitória do Verdão sobre o Ceará no Allianz Parque. Conta pra gente aí, Soler. Tudo bom, Capri? De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para falar um pouco mais desta vitória e classificação do Palmeiras contra o Ceará. O Verdão fez 3-0 contra o Vozão e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, com 2 gols de Estevão. O segundo vale a pena a gente ouvir de novo, porque Ulisses Costa gritou lindo, lindo, lindo para o golaço do camisa 41, o 25º gol dele como jogador profissional. Vem Estevão, domina para o time do Palmeiras, limpa a entrada na grande área, vai bater pro gol, bateu! Lindo, 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 lindo! Golaço do Estevão! Ele dominou pelo setor da esquerda num brilho que só você tem, numa qualidade que só você tem, menino. Estevão para emocionar a torcida do Palmeiras e a torcida brasileira. Ele ganhou pela esquerda, se aproximou dentro da grande área depois de cortar o zagueiro. Ele ergue a cabeça, ajeita, balançou pra lá, pra cá, encheu o pé, Leandrão no ângulo, na forquilha direita do goleirão Fernando Miguel do Ceará e morreu no fundo da rede. Estevão. Tá aí, Capri, o golaço marcado pelo Estevão, ele que balançou 2 vezes as redes, o terceiro gol marcado pelo Flaco Lopes. E o Estevão apareceu na zona mista para falar desta vitória e classificação do Palmeiras para as oitavas de final. O Verdão que vai embolsar R$3.368.000 com a vaga para a próxima fase. Hoje você chegou à marca de 25 gols, né, no profissional com o Palmeiras e nessa temporada 10 gols, artilheiro aí. Ainda pode vir mais, né, porque tem o restante dos jogos aqui antes do Mundial. Queria que você falasse sobre essa sua fase artilheira e a quantidade de gols que você pode deixar para o Palmeiras antes da despedida. Muito feliz, acho que isso é uma forma de reconhecimento, de dar alegria para a torcida palmeirense, para dar a vitória para o Palmeiras, que é o mais importante, hoje a classificação que era mais importante. Então essa fase que eu estou vivendo, acho que não poderia ser melhor. Estevão, nesse pouco tempo de profissional, o que você destaca que mais cresceu no seu futebol com a camisa do Palmeiras? O que o menino Estevão que saiu da base vê que hoje no profissional ele evoluiu ainda mais? Cara, acho que mais o amadurecimento, sabe? Acho que as situações que acontecem no dia a dia, que acontecem nos jogos, faz que a gente perceba algumas coisas que estão de erradas, que estão certas e alinhar um propósito, né? Graças a Deus eu posso estar crescendo, evoluindo, sei das minhas capacidades, sei onde eu quero chegar e sei onde eu posso chegar. Então acho que essa evolução de amadurecer no sentido tipo de momentos difíceis do jogo, que não tá fácil, então acho que esse foi o ponto mais importante para mim.
E deu para perceber na voz, né, Capri, o Estevão emocionado, falando sobre essa passagem dele pelo Palmeiras nessa reta final. Restam apenas 2 jogos do Camisa 41 aqui no Allianz Parque e 3 em território brasileiro. Por sinal, essa curiosidade, né, Capri? Ele se despede do futebol brasileiro contra o Cruzeiro, o time que o captou nas divisões de base antes dele chegar ao Palmeiras aos 14 anos de idade. O Estevão, repetindo, né, chegou a 25 gols como jogador profissional e agora já curtindo esses últimos momentos de Verdão. Por falar em curtir, Ricardo Capriotti, quem não apareceu na entrevista coletiva hoje foi o técnico Abel Ferreira, mas por um motivo muito nobre. A filha mais velha do Abel está se formando, então o professor deu aquele pulinho na formatura da filhota, é claro, para não perder este momento. E o responsável pela entrevista coletiva foi Vitor Castanheira, que abriu explicando exatamente essa situação do técnico Abel Ferreira. Já faz algum tempo que vocês sabem que o segundo semestre de 2025 o Palmeiras vai perder o Estevão, que hoje é uma peça cada vez mais importante para o time. Então vocês já têm que se preparar para essa perda desse jogador. Só que ao mesmo tempo vocês estão preparando o time para uma competição super difícil com ele. Então como que vocês conciliam esse desafio de preparar para uma competição tão difícil assim, mas ao mesmo tempo sabendo que logo em seguida vocês vão ter que preparar a equipe para jogar sem ele, que é cada vez mais importante. Obrigado. Uma equipa como o Palmeiras, logicamente, tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois logicamente teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Castanheira, tudo bem? Aqui à sua direita. Olá. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM, aproveitando que há inclusive um rodízio em quem tem concedido as entrevistas coletivas. Hoje você, domingo foi o João Martins pela expulsão, né, e a ausência também do Abel Ferreira. Queria tocar nesse assunto rodízio de jogadores com vocês, né? O Palmeiras tem mudado a escalação em todos os jogos. Da partida de domingo contra o Bragantino para hoje foram 6 modificações na equipe inicial e os resultados eles seguem sendo conquistados da mesma maneira. Esse rodízio, né, essa mescla que vocês têm feito, tem surtido esse efeito até melhor do que vocês imaginavam? Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. Boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Dá para ver nesse novo modelo de jogo implementado por vocês da comissão técnica que cada vez mais o Palmeiras está fortalecido defensivamente, né? E de novo, uma partida de manual do zagueiro Gustavo Gomes. Queria que você comentasse um pouco como foi feito esse ajuste defensivo, não só para a última linha, mas também para o Palmeiras corrigir alguns problemas que teve na última temporada. E uma segunda, com relação ao Felipe Anderson, já teve algum diagnóstico de jogador ou foi muito mais por precaução do que realmente uma lesão à saída dele? Boa noite. Não, relativamente ao Felipe ainda não lhe posso dar informações, logicamente, porque só passado 24, 48 horas certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não lhe sei dizer. Relativamente à primeira pergunta que me fez, é um facto porque temos que ser sólidos primeiro para depois podermos construir o nosso jogo ofensivo. E a verdade é que a equipa, e quando me fala do Gustavo da defesa, eu não posso só olhar para a linha defensiva, eu tenho que olhar para um todo, o compromisso que estes jogadores, quando toca a parte defensiva, demonstram o rigor tático e o rigor defensivo. E depois é uma construção natural da equipa, o jogo começa a ficar fluido, os jogadores começam a perceber realmente as dinâmicas, aquilo que nós entendemos, e as coisas têm saído bem e é notório que a equipa está fluida e está confiante.
Tá aí, Capri, nem parece, né? O mesmo Vitor Castanheira que durante o jogo pula, grita, toma cartão a rodo, né? Na coletiva, o homem bem mais calminho, assim como é também o João Martins, né? Dentro de campo, eles vão ali pra cima de todo mundo, arbitragem, falam alto, mas na zona de entrevista coletiva, o Castanheira e o João Martins normalmente sempre mais calmos para conversar e responder as perguntas para o torcedor palmeirense, que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o Verdão será analisado pela corte do STJD por causa dos gritos homofóbicos contra o atacante Romero e as 2 cabeças de galinhas que foram atiradas no gramado da Arena Barueri no dia 12 de abril no derby contra a equipe do Corinthians na vitória palmeirense por 2-0. O Palmeiras pode ser punido com perda de mando de campo ou então com multa. E é claro que amanhã a gente informa tudo isso aqui na Rádio Bandeirantes. Então é isso, Capri. O Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar a equipe do Flamengo e com essa preocupação também envolvendo o Felipe Anderson, ele que deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores na posterior da coxa direita. Será reavaliado nesta sexta-feira para saber se teve ou não algum tipo de lesão, mas a tendência é que Felipe Anderson não inicie entre os titulares, mesmo se ele não tiver nenhum tipo de lesão. Valeu, Soler. Tá aí o Gustavo Soler e o trabalho nos vestiários do Allianz Parque dessa ótima vitória do Palmeiras e a classificação com folga às oitavas de final da Copa do Brasil. E com o Gustavo Soler, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que vai voltar no fim de semana, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o melhor pós-jogo do rádio esportivo do Brasil. Hoje com a produção do Guilherme Agrela, com Rafael Palmeira na mesa de som, com Beto Rebeque e Caiame Martins na central técnica, com Alexandre Marques no switcher e todos vocês que fazem a audiência do melhor futebol do Brasil, o futebol transmitido pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou conosco nesta quinta-feira no Apito Final e que vai seguir conosco na programação esportiva da Bandeirantes neste fim de semana que está começando. Uma sexta-feira coisa linda para todos vocês e temos um encontro marcado às 7h30 da noite no Esporte em Debate. Comigo, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, João Paulo Capelanes, o Denis Gavazzi, para a gente falar muito mais desta rodada da Copa do Brasil e já olhar também para a rodada do fim de semana do Brasileirão. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.